Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais um episódio de Um Que a Mais. E aqui nesse espaço, você já sabe, a gente trata sobre tudo que envolve o universo feminino. Mas, se você quer entender um pouquinho melhor quais os temas que a gente trata aqui no programa, a minha parceira Silene Gonçalves vai falar para vocês um pouquinho. É isso aí, Lu. Bem-vindos mais uma vez. É isso mesmo. Se você quer saber o que você vai encontrar aqui quando você estiver aqui com a gente, aqui a gente fala de comportamento, aqui a gente fala de profissão, a gente fala de maternidade, a gente fala de moda, a gente fala de autoestima e um monte de outras coisas bacanas que envolvem o universo feminino que é gigantesco e muito interessante. A gente se diverte aqui, na verdade. Né, E o Lu? mais importante, aqui você encontra informação com credibilidade. Todas as nossas convidadas têm um que a mais. E você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila que aqui a informação realmente vai ter base científica, vai ter fundamento, porque as nossas convidadas são incríveis. E se hoje nós temos duas convidadas maravilhosas, dá só um Nossa. gostinho. Nossa, são muito especiais nossas convidadas da noite. A gente vai receber aqui hoje a jornalista e escritora Renata Holt, né? Renata. Não, aguarde. Quem não conhece vai conhecer hoje, Renata. E temos também a psicanalista Cíntia Castro, que também é maravilhosa. A gente conversou um pouquinho já aqui nos bastidores, deu uma aquecida aqui. Ela já falou algumas coisas que eu falei, uau! E ela vai falar muito mais aqui pra gente. E para falar, essas duas amigas, né? Na verdade, já nos tornaram nossas amigas, né, Lu? Sim. Para falar sobre esse assunto dessa noite, que eu acho que, assim, é de uma relevância tão grande, né, Lu? A Sim. gente ficou pensando muito sobre qual pauta seria esse episódio. E, assim, quando a gente falou desse assunto, eu falei, nossa, esse assunto talvez precise de uns 2 episódios Pelo pra menos. gente poder falar tudo, né? Nós vamos falar da relação corpo e autoestima. É algo que pega tanto para nós mulheres, né? Tem um peso enorme. Mas a gente vai tentar não falar muito sobre o rigor da estética física, né, Lu? Mas essa relação de estar em paz com o seu próprio corpo. E você, aí, tá em paz com o seu próprio corpo? Então hoje você vai aprender um pouquinho a lidar melhor com essa autoimagem, com esse auto-amor, porque é uma questão de construção. E é por isso que a gente tem as nossas amigas aqui dessa noite. E vocês podem ter certeza que eu vou colocar algumas pimentinhas durante o nosso bate-papo de hoje. Porque é aquela coisa, não é porque a pessoa é magrinha que ela tá extremamente saudável. E não é porque a pessoa tá mais gordinha que ela tá doente. E temos também essa questão da busca desenfreada por uma imagem que seja igual aos filtros do Instagram que o pessoal tem usado demais hoje em dia. Então, às vezes você vê a pessoa na internet que está utilizando o filtro, e aí, na hora que você vê ela na vida real, você fala, meu Deus do céu, cadê? Não é a mesma pessoa. Então nós vamos trazer com muita seriedade, com essas profissionais incríveis, e abordar com profundidade esse assunto. Mas antes, se nós temos os nossos patrocinadores que estão apoiando a gente desde o início desse projeto. E eu quero falar para vocês a respeito da DK Odontologia, a clínica do Dr. Denis Caneblay, que a gente já falou para vocês. É o responsável por cuidar do nosso sorriso, que ele trabalha com clareamento, ele trabalha com faceta, ele também tem a parte de implante, a parte de estética, sem esquecer da saúde bucal. Porque é muito importante. A gente não tem ideia dos tipos de doenças, às vezes, que uma má higienização, um mau cuidado com a boca pode causar. E é problema que pode ser um AVC, pode ser uma inflamação cardíaca, pode ser um problema de abscesso nessa região da cabeça mais próxima ao cérebro. Então, existem várias situações. Então, se você quer um profissional que vai cuidar da sua saúde bucal e ainda vai te deixar com aquele sorriso de artista, é a DK Odontologia que você vai procurar na figura do Dr. Denis Caneblay, e os contatos vai aparecer aqui embaixo para você na tela. E se, além do Dr. Denis, nós temos a nossa casa, que é o Estúdio REC 03, que também abraçou o nosso projeto com muito carinho, com muito amor. E você que está assistindo a gente e você sonha em ter o seu programa no YouTube, você sonha em ter o seu próprio podcast,
Ou você é um professor, você quer gravar aulas online, ou você é um empresário e quer fazer alguma apresentação, qualquer coisa que você pensar, a REC 03 vai viabilizar para você. E o pessoal aqui, eles estão acreditando tanto na gente, que eles deram um presente para você da nossa audiência. Então, se você entrar em contato com a REC 03, que a gente vai colocar aqui para você o contato deles, e falar que assistiu a nossa propaganda deles aqui no Que a Mais, eles vão dar de presente para você, segura, de presente, um piloto do seu projeto, um piloto de 1 hora totalmente gratuito. Isso é um presente de papai, de mamãe, de Papai Noel. Então não perca essa oportunidade, entre em contato com os meninos da REC 03, fala que assistiu aqui no Que a Mais para você poder gravar o seu piloto sem nenhum custo. Presentão esse, hein, Né, Lu? Si? Nossa! Bom, já falei dos nossos patrocinadores, agora vamos ao tema do dia. E aí, as nossas convidadas da noite, especialíssimas. Vamos mostrar para o nosso público que está em casa. Tadã, estão aqui as maravilhosas Renata Pode, jornalista. Boa noite, Renata. Renata Rod. Rod. Mas pode, também pode. Também pode. Mas é Rod. Aqui a gente dá risada. Coloquei uma letrinha, mas vamos lá. Renata Rod, jornalista, que é autora, inclusive, do livro Todo Mundo Erra. Todo mundo erra. Só um tropeço te leva pra frente. É com o erro que a gente aprende, então, por isso. E a Renata vai compartilhar com a gente aqui várias experiências que vão enriquecer para você que está assistindo, porque a gente pode aprender muito, não só vivenciando, mas também aprendendo com a experiência alheia. E também nós temos agora, mostra aqui para a gente na tela, a Cíntia, que é psicanalista, autora, e ela tem vários livros publicados. Um deles, inclusive, está em 182 países. Mulheres na Liderança. Cíntia, prazer imenso, obrigada. Obrigada pelo convite, meninas. Vamos arrebentar hoje, né? Falar de tudo que a gente pode um pouquinho mais, né? É isso aí, super bem-vindas, as duas, né? Começa. Eu vou começar exatamente com a Cíntia, né? Uma pergunta, assim, para ela ela que tem as pacientes, ela que, né, que tá sempre envolvida mais a fundo nesse assunto, né? Cíntia, se você fosse dar um peso, né, para essa a importância do corpo para a mulher. É claro que pode ser culturalmente, aí você mergulhe da forma que achar melhor. Mas assim, qual que seria esse peso que tem o corpo em relação à autoestima feminina? Muito grande. Primeiro, por ela se cobrar, uma sociedade cobra, uma apresentação cobra, a credibilidade cobra. Então, essa mulher, ela é cercada ali pelo corpo o tempo inteiro. Ela tem que estar bem não só com ela, porque muitas vezes ela olha e se acha linda, mas quando ela começa a ver as críticas, os olhares, ela começa a se sentir diminuída. E aí ela não consegue se desenvolver em várias áreas. Então há uma cobrança desse peso do corpo da mulher, da estética da mulher, não só daquela estética do padrão, mas é daquilo que quem é você? Você é de uma área, então você tem que ter um determinado corpo. Você fala com o público, então você tem que ter uma certa apresentação. Então é uma cobrança absurda que a mulher fica 24 horas. E aí quando ela se olha, muitas vezes ela não se reconhece. Às vezes as pessoas olham e validam aquilo que elas veem, mas a pessoa não consegue ver isso. Então há um peso significativo na vida dela e comportamental também. E isso era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Assim, ela pode deixar de acreditar nela mesma se ela não tiver em paz, em harmonia, em equilíbrio com essa aceitação do corpo? Não, nem se pode, isso é o que mais acontece. Se ela olhar e ela não gostar daquilo que ela vê, esquece. Ela pode ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, ser um corpo escultural, ela não valida aquilo. Então, se ela não aceitar o que ela vê com aquilo que ela entrega, esquece, isso não acontece. Ela tem assim, um declínio na vida dela absurda. E isso daí acaba fazendo o quê? Isolamento, entrando em depressão, ansiedade. Aí vem outras compulsões, vem outros momentos da vida dela devido ao comportamental, daquilo que ela não consegue reconhecer. Mas isso, a gente vê algumas mulheres que elas podem estar completamente fora do padrão, mas assim, elas estão muito bem, obrigada. E aí rola até um investimento na questão da vestimenta para comunicar aquele empoderamento quanto ela se sente bem. Isso tem a ver com infância? Sim, a gente traz muitas validações na infância. Até os 7 anos nós temos a primeira infância, tudo aquilo que é validado.
Então a mãe que fala assim: olha, se você continuar comendo, você não vai casar. Se você ficar gordinha, ninguém vai querer você trabalhando. Se você não escovar os dentes, você vai ficar manguela e automaticamente você não vai ter um emprego, você não vai ter os seus amiguinhos. Então vão tendo validações que não são concretizadas e a criança, quando ela fecha a primeira infância, ela vai levar tudo aquilo para a vida adulta. Então, eu não sou boa o suficiente. Se eu comer, eu vou ficar gordinha. E se eu sou gordinha, eu não vou casar, não vou ter um emprego. Então, entra na anorexia, bulimia. A gente vê outras patologias, outros transtornos acabando vindo. Agora, a mãe que vai lá e fala, né? Olha, filho, você está bonitinho, mas vamos procurar mais a saúde para não ter perigo dos seus exames? Ah, você quer a roupinha... você quer usar uma roupinha 38, vamos dizer que ela usa um 40? Ah, então vamos atrás, vamos no médico, vamos mudar a alimentação. Então, isso é uma validação positiva que os pais fazem para as crianças na infância, onde leva uma pessoa que às vezes está um pouquinho mais cheinha, mas ela olha e se ama. Porque ela sabe que o potencial dela não está no tamanho da roupa que ela usa, e sim no que ela entrega, na felicidade verdadeira. Não aquilo que é uma capa, que é o que a gente vê muitas pessoas, que estão ali bonitas por fora, mas quando elas estão sozinhas são depressivas, com automutilação e não se consideram competentes para nada. E aí olham para a sua vida e falam, eu não tenho uma vida feliz. E a gente vê o alto índice de suicídio em cima disso também. A mulher tem um índice muito alto de suicídio, há uma cobrança muito grande. A gente pensa que não, né? Que fala assim, a criança esquece, a criança não liga, não vai lembrar, a criança lembra. Ela lembra desde a hora que está no ventre, do mesmo modo que nós somos abastecidos, né? Biologicamente, psicamente também. E você acha que o bullying nessa idade, nessa primeira e segunda infância, né? Que é muito comum, eu acho que até pela nossa geração, hoje é mais controlado, óbvio, né? Mas na nossa época nem era controlado, né? O bullying, ele era liberado, né? E todo mundo aqui, acho que passou por algum tipo de bullying já, né? E você acha que isso também é uma coisa que marca e que ressoa até hoje? Sim, porque você imagina assim, você tem o corpinho de uma criança, aí você vai começar uma transformação. Você começa a ficar muito alta, às vezes desenvolve uma parte do corpo, outra nem tanto, porque há uma fase hormonal da menina, do menino, e essa fase é onde começa o bullying. A voz que não é mais igual, o cabelo, a espinha, o bumbum que não cresceu, ficou muito alto, ficou muito baixinha, e isso daí faz com que ela cresça acreditando que eu sou aquilo que as pessoas falaram. Sou horrorosa, sou a girafa, né, sou a gordinha, e usam nomes assim que acabam machucando. Então, toda vez que ela está num ambiente que sai um nome, que sai uma piadinha, ela já se encolhe. Todo mundo está falando assim, porque o gordinho. E se ela já foi gordinha, ou se ela já fica no cantinho, já procura um livro, já vai tomar uma água. É o modo que ela se protege o tempo inteiro. Isso leva a vida inteira. Isso leva a vida inteira. E ela tá falando uma coisa tão interessante que eu lembrei de mim agora aqui até, né? Porque eu sempre fui muito desenvolvida muito cedo, assim, né? Eu tinha 11 anos, por exemplo, e eu já tinha um corpo de 15, 16, assim, né? E eu me lembro que eu era a única da minha sala que, tipo, usava sutiã. Porque eu já tinha peitinho, assim, né? E as meninas não tinham, eram crianças, tinham um corpo infantil, e eu não tinha mais. E eu lembro que eu sofria bullying por conta disso. Então, assim, tava aquele calor. E eu botava a camiseta do colégio e botava o agasalho do colégio por cima. E aquele sol de 30 graus e eu coberta, porque eu não queria que vissem o meu sutiã na educação física e nada. Então, isso pra mim foi... E eu me lembro que quando eu tava bem no auge da minha adolescência, eu desenvolvi um pouco de um arqueamento na coluna. Por conta, porque eu queria esconder o peito, eu não queria mostrar, né? Então você vê que isso levou até um tempo, até eu chegar, óbvio, ali na minha idade adulta, depois dos 18 e tal, que eu comecei a entender que era legal, eu era mulher, eu tinha que mudar isso. Mas enquanto tinha, então eu acho que isso foi uma das coisas que marcou muito mesmo a minha... E numa época que não era moda ter peitão, por exemplo, né? E que, graças a Deus, não tinha internet, que nem tem hoje, né? Porque você falando, eu fui lembrar que nessa época eu não tinha nada de peito, eu tinha um corpo de criança. Que, aliás, eu estreio na televisão com corpo de criança. O pessoal ensinava uma simpatia que era pegar o prato fundo e tomar água no prato fundo na lua cheia pra crescer os peitos. Eu tomei muita água no prato fundo. Gente, isso denuncia a idade. Não pode, meu amor. Não fala uma coisa dessa que agora vem todas as memórias. Renata, era isso que eu ia falar. Eu usava duas calças, eu não tinha bumbum, eu usava duas calças para parecer que eu tinha bumbum, ou que eu tinha coxa, porque eu era Olivia Palito.
o bullying, eu era a Olivia Palito da escola. Agora, é interessante o que ela falou das lembranças que a gente tem de Sim. infância. Eu tenho uma que eu vim descobrir agora, há uns 5 anos atrás, com uma nutricionista, por que eu não consigo largar um refrigerante diet, não vou falar, porque não está patrocinando, né? Não, não tá. E aí eu vim entender olha que doido isso. Qual era a minha relação? Era afetiva com relação a isso. Porque assim, tudo, você emagreceu, você está comendo saudável, mas o refrigerante diet daquela marca específica, por quê? Porque a gente não tinha uma situação econômica, né, legal. Então, meu pai ia pro mercado e aí a gente rezava para falar. Meu pai falava assim: olha, se sobrar, vai ter o refrigerante. Se não sobrar, vai ter água. E a gente ficava naqueles. Nós somos em 3, né? Na expectativa de criança, aquela coisa de, será que vem ou não vem, né? Sim, sim. Aquela, né? E todo mundo sabe qual que eu tô falando, que é aquela que toma geladinha, etc. Enfim. Mas meu pai teve uma vez que ele voltou e a gente ficou na expectativa. Ele falou: olha, faz o seguinte, pega aqui essa água, filha. Eu nunca me esqueci disso. É doido. E aí que eu vim lembrar do vínculo. Você vai beber, ó, tá geladinha igual, ó. Aí ele fazia assim, glu, glu. Aí fez assim, olha, é um refrigerante. Aquilo ficou para mim. E aí nunca mais, eu já adulta, deixei faltar isso na minha casa. Porque isso remetia ao quê? À escassez. Uma escassez, uma falta, Mas olha que doido. Meu pai estava me ensinando de uma forma assim, filha, olha. Mas para mim, quando... Aí eu tomei um susto com a Nutri, ela falou, Renata, memória afetiva. Num refrigerante diet. Mas olha que doido. Assim como tem gente que, né, toma litros e litros e litros, mas é muito doido. Rei, você está lembrando aí da sua infância, né, de um episódio aí. Mas fala um pouquinho, para quem está assistindo a gente agora, um pouquinho da sua história, da tua relação com o corpo, com a autoestima. Como que foi esses altos e baixos? Magra, depois sobrepeso, depois obesidade? Como é que foi tudo isso? É que, na verdade, eu pesava 49 quilos e com 24 anos eu descobri um probleminha que eu tinha no coração, que eu tenho. E aí eu fui em 11 cardiologistas, saiu até na Folha de São Paulo, né, a minha foto e tal, porque ninguém, era assim, toma vasodilatador, eu desmaiava 3, 4 vezes por semana, e ninguém descobria, até que eu descobri que é uma síncope neurocardiovascular, o sangue desce para as pernas, não sobe para o cérebro, falta oxigênio, eu desmaio. E aí o controle disso seria vasodilatador, enfim, aí chegou-se num remédio, a 11ª cardiologista chegou num remédio que era já uma espécie de antidepressivo, doutora, mas só que ele engordava. E eu parei de desmaiar. E eu nunca me esqueço, virei para a cardiologista e falei assim, mas doutora, eu tô inchando, eu tô engordando. Renata, você prefere ficar magra e caindo? Porque eu desmaiava e era assim. E aí o povo me tacava álcool, né? Eu dou risada, mas, gente, eu só rezava para não ser no meio da rua, mas era assim, né? Aquela época que vai. E você ficava ali uns minutos, acordava e voltava normal. E aí eu fui inchando. Depois eu tive a Lara e eu nunca mais recuperei. Então aquilo foi inflamando o meu organismo. Só que eu cheguei a ponto eu fiz a bariátrica faz 3 anos e meio, só que eu não fui para fazer a bariátrica, eu procurei ajuda médica porque eu estava com refluxo. Aí fui ganhando peso. Sempre tentando dietas, a gente já trabalhou juntas na TV, a TV cobra, né? Sim. Então teve época que eu, né? Foi até para mim foi uma vitória, quando eu gordinha ainda estreiei no programa da tarde, como repórter da Ana Hickman, né? Você fala assim, não, porque a TV pede, você sabe, cobra, vocês sabem, meninas, né? E aí, pra mim, porque daí você tem que matar 3 leões, né? Não é um só. Porque daí você é gordinha. Em cima das mulheres, já, né, comuns, assim, que eu falo, que não aparecem no vídeo, já é dura. Você imagina pra quem tá exposto ali numa vitrine, né, Rê? E aí, ali eu sofri muito bullying e eu via por parte de colegas falando, mas quem é essa? Só que aí eu entregava o resultado. Então, aí você tem que entregar dobrado, triplicado, mas ok. E aí eu fui pra um refluxo e ele falou, Renata, não, você vai ter um AVC. Eu falei, eu estava parando no PS com pressão 21/9. Nossa. 45 anos. Ele falou, Renata, a bariátrica vai salvar a sua vida. No seu caso, é saúde. Ele me conhece há 30 anos. Ele falou, Rê, eu te conheço, eu te acompanhei. O remédio inflamou o seu organismo. Chega, vamos restartar. E aí eu fiz. Tanto é que eu não tinha peso para fazer. Eu fiz parte particular, né? Sim. Eu pesava 90 quilos. Né? Eu não tinha obesidade mórbida. E fiz, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Todo mundo acha que é fácil. Não, não é fácil. O pós é bem difícil. Você tem que acompanhar com vitaminas. Enfim, é saúde para o resto da vida.
tomar cuidado, tem coisas que não vão ser iguais, né? A gente está falando de prazer em comer, você muda, né, o foco. Você não tem mais aquela coisa de sair para comer com prazer, né? É que eu nunca fui compulsiva, né, meninas? Então, imagino para quem é compulsivo passar pela bariátrica. E aí, para manter, né? E foi essa transformação, mas foi um renascimento. Agora, eu percebo também, a doutora pode falar com mais propriedade, que o meu relacionamento abusivo que eu tive me levou ainda para mais perto do abismo. Porque daí eu estava na luta contra a balança, até então eu não sabia que era do remédio, eu não tinha, então eu tentava, só que aí eu percebia que o meu companheiro, para ele era melhor, vamos lá, vamos chutar bêbado em ladeira. Nossa, mas você tá, hein? Né? Mas você tá... Eu tinha acabado de ter a Lara, então quando a gente tem ainda a cobrança, né? O homem, mas a gente tem a maternidade. E aí? Mas eu percebi que assim, o companheiro às vezes usa isso porque daí, não, você tá ótima, não, você tá... Por quê? Porque ninguém aí vai olhar. Porque não adianta a gente romantizar aqui, que, né, vai entrar a mulher que é gordinha, gente, pode me xingar, pode me cancelar, não vai. Não é a mesma coisa que a mulher que entra com o corpão ali. Não é. Mas é aquela coisa, né? Porque a gente vai ter situações que pessoas que têm a preferência sexual mesmo por ou mulheres mais magras, ou mulheres mais curvilíneas, ou mulheres obesas, né? E aí, nesse caso, a mulher, quando ela tem a obesidade, deve ser muito mais difícil para ela conseguir cuidar da saúde dela, porque o marido realmente, se o fetiche dele, se o tesão dele é numa mulher rechonchuda, ele não vai querer que ela emagreça nunca. De jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Ele vai incentivar. E aí, o que vai acontecendo? O organismo, ele vai acostumando aquela quantidade de comida. E aí, você não passa mais a comer por necessidade. Você passa a comer por o quê? Por uma carência. Eu preciso manter esse relacionamento como? Eu não posso emagrecer. Nossa, minha calça ficou larga. Não, de jeito nenhum. Eu preciso da pizza, preciso comer mais. E aquilo acaba virando um costume. Uma necessidade de manter algo. E aí, o que a gente vê muito, né? Quando a gente fala da obesidade, a gente fala de uma carência. Isso a gente não pode deixar de também falar. Existe a parte biológica, existe com certeza, o metabolismo. Acabou de ter um filho. Então, não é tudo que a gente pode levar para o emocional, mas tem uma carência muito grande. Porque muitas vezes a pessoa que é mais cheia, o que ela come? Quais as emoções que ela come? Que cai naquilo que a gente falou da infância. A escassez, como a Renata falou, eu não tinha, então agora eu tenho dinheiro para ter. Então agora eu vou comer, eu vou beber, não vai faltar o refrigerante, não vai faltar nada, e aquilo vai me dando o quê? A sensação de tudo aquilo que eu não tive, agora eu tenho. Eu tenho o poder de ter. Só que eu não consigo ver o prejuízo que isso está me dando, porque eu não posso não ter equilíbrio. Quando você fez o comentário, né, de quando você ali tinha um pouco mais de peito, tudo, naquela época a gente não comentava dessas coisas, os pais não sentavam com a gente para falar. Jamais. E as meninas que não tinham, muitas vezes elas pegavam papel higiênico e colocavam. Meia! Ou pegavam o sutiã e torcia a pontinha para dizer. E os meninos puxavam o sutiã e davam, né, tipo estilingada. Nossa, verdade. Era toda aquela coisa que era o bullying. O bullying era o era bullying. assim. Hoje a gente fala de agressão física, né? Mas eles iam lá e faziam. Então, há quanto tempo isso existe? E como é? Se eu não tenho, eu tenho que ter. Se eu tenho, eu vou me fechar. Se eu sou magrinha e tenho um companheiro que gosta de uma pessoa mais cheinha, eu preciso engordar. Então, aonde a mulher está de fato nisso? Quem é a mulher nessa sociedade toda? Porque nunca agrada, né? Nunca. Se é magra é porque é magra, se é gorda é porque é gorda, se é loira é porque é loira, se é morena é porque Agora é morena. ninguém fala da barriguinha deles ou Porque a gente aceita. Aliás, tem a gente aceita. Tem um estudo que diz que tem que ter a barriguinha. A gente aceita, viram a gente isso? aceita a barriguinha, Não, esse eu a gente não vi. aceita a careca. Tem um estudo que diz que tem que ter a barriguinha, que o melhor homem é o que tem a barriguinha. Mas Não o sei que é? A personalidade é o que será? Então, mas eu acho que deve ser mais Confiável? protetor e outra, né? Ah. Dá menos trabalho, né? Porque para você ali administrar um tanquinho, querido, hoje em dia... a concorrência, porque hoje em dia É verdade, você isso é sabe verdade. como é que tá a Mas história. você sabia que o tanquinho dá mais trabalho do que... Não, o tanquinho não, a barriguinha é mais trabalho do que o tanquinho. Mas porque ficam soltando essas pesquisas aí dizendo que a barriguinha Foi depois dessa pesquisa, inclusive. Mas fala, eu te interrompi, por que a barriguinha é melhor? Não. Aí significa a pessoa mais estável. Ela tem uma condição Olha, eu financeira, adoro ela. uma condição Fala mais, financeira olha. mais estável. Ela não se preocupa tanto com a vaidade. Então ela Gente, tem tempo Tinder, para vai, cuidar do da outro. barriguinha, vamos lá. Então significa, quando se olha assim, quando a gente fala de inconsciente, a mulher olha para aquele homem e vê aqui, é o homem que vai me proteger, como foi dito, né, anteriormente, que ele vai prover a casa e ele vai ser o quê? O meu marido. E não... Quando, ele não está cultuando o corpo, ele fica em cima de mim, da nossa relação.
Porque o cultuar o corpo, na verdade, é uma autopropaganda, né? Sim. Também, não deixa de ser, né? Então, assim, eu tô sempre em forma porque eu quero conquistar mais mulheres, né? Mas eu acho que quando quer estar muito em forma também, essa, né? Vai álcool, vai gasolina aí. Aí aí- Porque quando começa também a se cuidar, eu não gosto. Demais, eu acho né? que No homem que excesso, se cuida né? muito, É. os meninos aqui pode falar, homem que se cuida muito, não é? Tem que ter uma... Tem É que, de novo, vai Imagina a gente depender se do arrumar e o perfil, cara- né? Eu ia falar pra você assim, tem o narcisista, tem o vaidoso, tem aquele da validação que era o gordinho que não aceita mais ser gordinho, então ele vai lá na academia Não, e ok, só mas tem um aceita ser limite, né, gente? Pelo amor de trincado. Deus. Então, por isso tem os dois lados. É, aí que tem que ter ver. um Agora, quando você equilíbrio. fala da Tem que ter o barriguinha... lado ogro de ser também, que Não, a gente gosta. Mas quando você fala da barriguinha indo para esse aspecto, também tem assim ursão, né? Urso, É. eu ia falar do urso. Que De muitas abraçado, pessoas dormir. acabam tendo uma preferência por um ursão. Aí, Exato. então, tem É. tudo isso que tem que ser colocado no contexto, né? E é engraçado, né? Porque, pelo que você está citando aqui, isso é tão eclético. Sim. Porque o ser humano, ele é isso, né? São várias versões, são várias vivências. E por que no final das contas, a gente tenta padronizar a imagem? Hoje, a gente vê as mulheres buscando uma estética, todo mundo muito parecida. Os homens a mesma coisa, né? Que põe aquele preenchimento, fica aquela cara mais quadrada, e a tal da Barbie. Fica tipo uma produção em série, uma Xerox. Sem falar em IA, Essa é a né? mídia, né? Pra criar A foto. mídia faz isso. É isso. Toda vez pode reparar, que nem você falou, o rostinho quadrado é uma moda. A boca que a mulher aumenta, o olho que puxa, a cor do cabelo. Então a mídia vem com isso muito forte. Para você pertencer a uma sociedade daquela época, você tem que ter o rosto quadrado, você tem que ter um peito maior. Aí todo mundo começou a tirar o peito. Vamos todo mundo tirar o peito. Isso. Né? Então, a sociedade, a mídia, ela traz isso muito forte. E as pessoas estão cada vez mais plugadas do que é aceito para que eu possa pertencer. Então, eu não me pertenço, mas eu quero pertencer a uma sociedade. Você vê como está fragilizado o Uhum. emocional das pessoas. Uhum. Na rede social também, né, É. Cíntia? Porque é aquilo, você fica olhando, a É o capim do pessoa é vizinho. aquela, né, aquela foto, falando, nossa, mas você estava... Porque as pessoas não socializam mais, Mas né? eu acho que o que ela tá falando tem total a ver com o que você tá falando É, agora. é. Tipo, É imagem, essa padronização, por quê? Porque as redes sociais são muito ditadoras de padrões, né? Então, assim, qual que é o corpo instagramável, né? É esse corpo das mulheres que agora são as fitness, né? Então, que é bumbum grande, né? Definida e tal. E aí, é o que ela falou, né? Uma produção em série. Todo mundo quer estar igual. Sendo que, na verdade, assim, o bonito é a diversidade, né? É isso, é a nossa natureza, né? Mas, assim, os dentes, por exemplo. Dentes é uma coisa, outra coisa que se padroniza. Todo mundo tem que ter os dentes todos alinhados. Teclas de Mas piano, me né? diz, o que não branco. padroniza? É mais fácil você olhar o que não padroniza. Por que aquela pessoa, quando ela é natural, ela chama mais atenção? Porque a boca todo mundo tem que fazer, a sobrancelha todo mundo tem que fazer, a cor do cabelo todo mundo tem que fazer, o alongamento nos cílios, na unha todo mundo tem que fazer, o bronze artificial com a marquinha não sei o que, todo mundo tem que fazer. Colocar bumbum, peito, coxa, tem que ir na academia, tem que tirar foto dessa maneira. Cadê o natural? Cadê a mulher de verdade? Eu não digo a mulher porque tem todos esses artifícios, porque isso também tem a vaidade. Mas eu digo assim, a mulher que se gosta, aquela mulher que olha, fala, olha, meu biquíni de repente aqui é G, aqui é P. Ok, mas eu sou linda, sou maravilhosa assim, tá tudo bem. Né? Aquela que de repente tá com o biquíni, não dá pra ficar meio de ladinho, mas ela vai dar um jeitinho pra tirar uma fotinho com o bracinho. Você tá falando de uma coisa uma tão. Ela tá realidade, falando né? de coisas que, assim, eu tô me vendo muito em tudo que ela tá falando. é. Porque, assim, gente, eu já deixei de usar saia várias vezes na minha vida, porque a perna é branca. Mas olha a minha cor, eu sou branca, muito branca, uma mulher muito branca. Mas porque não tenho o bronze padrão, né? De todas somos brasileiros. Tá, mas nem toda brasileira é morena. Não, tem brasileira que é branca. Somos brancas, né? Branca. Mas é o padrão, né? E aí você deixa de viver uma experiência, você deixa de ir à praia, você deixa de ir uma piscina, porque você não tá com a cor que deveria estar, porque você não tá se encaixando, né? É o que ela acabou de falar. Isso que você falou de branco, eu também. Eu brinco que eu sou branco sulfite. Então, para ir na É isso, praia, antigamente, quando eu era novinha, e olha que não tinha rede social, né? Já Então, fiz. aquilo lá, eu ia de shorts, camisetona. Porque como que eu ia branca desse jeito colocar um biquíni isso. que ia só aparecer? Sendo que tava todo mundo nem aí pra isso. mim. Ninguém tá vendo. Ninguém Mas a tava gente só me vendo, descobre mas que eu tá achava nem que aí pra tava. gente quando a gente amadurece, É. né? Quando você é capaz de falar assim,
isso não me afeta, né? É quando você aceita, igual quando quando a você gente vê uma aceita, moça mais curvilínea, Uhum. e que ela entra, os homens todos, porque ela tem o sex appeal, ela sabe quem ela é. Uhum. A partir do momento que você toma posse, você fala, eu sou, eu posso, Uhum. e a mulher entende que eu estou indo para essa área de que a gente escolhe, a gente não é escolhida, é a mulher que escolhe. É isso, Rê. É a mulher que escolhe, você não é escolhida, ai que lindo, ele não, você escolhe, você tem esse poder, a gente tem esse poder. Né? Eles brincam que a gente, né? Eles viram marionete. E é isso mesmo. Deixa achar que tá mandando em casa. E é isso. Eu tenho uma amiga que ela sempre foi curvilínea e ela, assim, todo mundo. Sabe quando ela entra, todo mundo. Nossa! E é aquilo. O Diário de Bridget Jones falava isso, né? Porque ela é engraçada, ela é estabanada, mas ela tem o sex appeal, ela tem e ela. Sabe o que ela é. E ela tinha um magnetismo, né? Então, pessoal, o sex appeal, mas porque era um conjunto ali. É um conjunto. Porque ela é ela mesma, ela então, não precisa mas da lingerie. segurança da mulher. Eu estou nesse ambiente da praia porque eu quero. É isso. Porque eu me permito estar aqui aproveitando. Eu vou tomar meu suco, a minha cervejinha, porque eu quero. Se alguém está me olhando, não, tudo bem, eu estou me achando maravilhosa. E automaticamente isso atrai. É isso. Até quando nisso, você, você falou da cervejinha. Eu já percebi, até olhares, quando você está ainda... você não pede o tal do drink. Você quer a cerveja? Gente, eu gosto de tomar cerveja. É isso. Eu vou ser menos mulher, mas não. E tá tudo certo. Mas não. Porque daí você vê o padrão, né? As meninas estão pedindo drink de gin, não sei o quê, o vinho. Ai, por quê? E quando você não tá bebendo, então... Já passei por esse momento, né? Também, você dá um tempo, né, do álcool e tal, e você também sofre esse tipo de coisa, essa cobrança, né? Por você, por que não tá bebendo? Ou então porque não tá comendo uma carne, ou porque, não é? Pega no pé. Eu não costumo beber bebida alcoólica. Você é assim, normal? Mas eu sou doida. Eu sou doida. Então, assim, né? Aquela história, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Falei, né? amiga, como assim? Que eu sou assim desde sempre. E muito do que eu não desenvolvi o paladar para bebida alcoólica é por conta disso. Eu comecei na televisão muito cedo, com 14 anos de idade. E eu sempre fui fora da casinha. Eu tive o diagnóstico de TDAH tardio. Então, na época, eu não fui, eu só era doida. E aí, eu olhava, eu falava, cara, eu já não sou normal. Se eu beber, meu Deus do céu! E eu sofri essa cobrança no início da juventude, porque uma vez até falaram assim pra mim, eu não confio em quem não bebe na balada. Eu fiquei olhando pra pessoa, pensando, nossa, cara, né, né? E depois agora também na vida adulta é uma coisa que é complicada, porque às vezes você sai, não sei o quê, e as pessoas tomam uma cervejinha, um chopp, um vinho, tal, e eu fico olhando ali e eu fico no meu refri. Então, assim, né, na paz de Cristo. E é uma coisa que as pessoas tentam impor pra gente, né? Isso muito. É aquilo que a gente falou, a sociedade faz com que você seja um padrão. Mas o que ninguém percebe, e é uma coisa que é natural, mas que ninguém percebe, que as mulheres falam muito assim, né? Poxa, mas eu não tô com aquele corpão, ou então estou malhando tanto e ninguém me olha, ninguém percebe, ninguém me valida, até como mulher. Mas quando a gente na clínica eu digo muito isso, né? Os homens, quando sentam para conversar comigo, a primeira coisa que eles falam para mim é, Cíntia, quando eu vejo uma mulher que eu admiro, que ela passa uma segurança, que ela dá aquela risada gostosa, não importa o lugar que ela está, que ela senta daquele jeito que eu falo assim, nossa, parece que a cadeira foi feita para ela. Eu esqueço tudo. Isso até para fazer uma transação comercial durante um trabalho, como qualquer coisa. Então, admirar aquela mulher que entra ali sendo ela. Que ela não come salada no primeiro encontro, né? Aquela mulher que chega, tá morrendo de fome. Pede um bifão. Não, mas ela pode até comer, de repente, mais que a salada. Janta antes. Tá falando, é mulher segura que fala. Tem uns filmes que falam, né? Ai, você vai... Nossa, tô te amando agora. Porque assim, a gente veste uma máscara. E quando a gente tira, esse homem admira. Porque todo mundo está padronizado, todo mundo tem que beber, todo mundo tem que vestir, todo mundo tem que ser. A Mônica Martelli foi assim que ela conheceu o marido dela. Quando ela achou que ela ia atrás e não ia, ela toda, a salada, né? E aí quando ela se encheu o saco e foi com um amigo gay num jantar, e ela achou que todo mundo ali era homossexual. Aí ela relaxou, sem se arrumar, relaxou. E o cara na frente dela, um puta de um gato, ela contando, né? Aí ela falou, eu falei tanta merda, mas tanta merda. E aí, você não é? Não, ela, hã? Ela fazia aquela jogada de cabelo dela, hã? Peraí, hã?
E aí, porque ela foi ela. É a espontaneidade, É. né? É o Ser famoso você. empoderamento, né? Esse é o verdadeiro empoderamento. Ô, Exatamente. Cíntia, e se você fosse dar um conselho para quem está assistindo a gente agora, de como fortalecer essa autoestima, fortalecer esse poder pessoal, fortalecer esse auto-amor mesmo, assim, essa aceitação, né? Que a gente está falando que é o que falta. Por isso que a gente fica tão vulnerável, tão fragilizado aos padrões, né? Eu preciso me encaixar porque senão eu não sou aceita, né? E como... Eu sei que tem o lance da maturidade, né? Mas quando que é a viradinha de chave que você fala assim, trabalhe isso e você vai se sentir mais confiante, assim? Primeiro você olha a tua vida e fala se você está satisfeita com ela. Quando você fala, não tô, então esse aí é o primeiro passo. Segundo passo, eu preciso me olhar e saber quais são as coisas boas que eu tenho, porque todo mundo só sabe olhar o ruim. Uhum. A fila da pessoa olhar e falar, olha, eu não sou boa nisso, não sou boa nisso, é enorme, mas ninguém olha o bom. Então é uma construção. A pessoa não vai apertar o interruptor e falar, nossa, agora estou empoderada. Isso não existe. Não é a roupa que você usa, ou treinamento, isso não existe. Então, primeiro não gosto do lugar onde eu estou, quero sair porque não está confortável. Segundo, quais as coisas positivas que eu tenho para mim? Porque eu sou um ser singular, eu sou uma pessoa única. Uhum. Eu tenho que ter alguma coisa, não é possível, todo mundo tem. Eu Uhum. olho o outro, por que eu não posso olhar para mim e ver o que eu tenho de positivo? Uhum. E aí, em cima disso, você trabalhar no teu melhor. Mas se aceitando como você é. Você nunca vai ser perfeita. Você nunca vai estar dentro de um padrão do que você imagina. Ninguém vai estar. A mulher mais linda, se você conversar, ela vai falar que ela é insegura, que ela não se acha tão bonita assim, que ela vai ter inúmeras histórias, como nós estamos falando aqui agora. Então, isso é o normal. Mas é entender que é um passinho de cada vez. E mesmo que eu dou um passo lá na frente e de repente lá atrás, né, por algum motivo, eu dou um passinho para trás, não tem problema. A gente vai de novo, dá 2 para frente. Porque é assim que é o ser humano. É um processo, É né? um processo. É um passinho de cada vez para que a gente possa primeiro amar a si e autocuidar. Você falou aí sobre as coisas que a gente não gosta na gente também, né? Mas assim, e isso tem a ver com a importância de acolher essas nossas sombras, né? Porque são sombras, né? Sim. Porque o que eu falo até por uma experiência pessoal, assim, né? Eu acho que ressaltar pontos positivos em nós, às vezes é fácil. Você fala, eu sou boa nisso, né? Dei conta disso aqui, olha que bacana que eu fiz. Às vezes a gente reconhece, é fácil reconhecer o que é bom. Mas quando você recebe uma crítica, né, sobre algo, e você, no fundo, você sabe que é real aquilo, né? Que é verdadeiro. Só que aí o nosso automatismo, ou ele é de negar, né? Ou ele é de projetar, sei lá, para outras pessoas, né? Responsabilizar terceiros e tal. A gente tem... É um mecanismo de defesa isso. Mas acho que acolher, você acha que é o melhor caminho para você ficar em paz com você? É normal, eu não sou perfeita mesmo. Sim, o exemplo que a gente falou, né? De ser muito branca, que eu falei até da praia. praia. Poxa, eu deixei quantas vezes de aproveitar a praia com meus primos por causa disso. Eu também. Agora, eu sou branca sim. Eu amo praia sim, e vou estar estirada lá com o meu biquíni brilhante e tá tudo bem. E assim, eu vou aproveitar o meu momento, eu trabalho para isso. Então é hora que você acolhe aquilo que você, como você falou, que é um mecanismo de defesa, porque a gente se torna reativo. Isso. Toda vez a gente ataca, para eu me defender eu ataco. Isso. E quando a pessoa vai lá e mostra algo que te machuca, qual o normal? Ou você, né, atacar a pessoa, ou você se isola. E isso é o pior, porque aí você não confronta, você tem que confrontar os seus medos, tudo aquilo que te machuca. Quando você tem essa coragem de falar, peraí, aquilo é verdade, aquilo tá me machucando, o que eu posso fazer diferente? Que é o lance do espelho, né? A hora que você olha e fala, espera um pouquinho, eu preciso acolher a minha dor, mas eu não preciso viver na minha dor. Porque aí senão tem muita gente que vai o quê? No vitimismo. Odiosa. Ou entrar numa amargura, né? Porque eu nasci muito branca, ou porque eu não tenho cabelo comprido, ou porque minha unha quebra, ou porque eu nasci mais cheinha. E não, o que eu, com a minha força, eu consigo fazer para sair desse lugar? Eu vou botar uma pimentinha. Discordando da Silene, eu não acho que é fácil elogiar, e aí eu vou trazer a minha experiência. Eu me flagelava. Passei a vida inteira me flagelando. Porque nunca era o suficiente. Então, assim, eu cobrava de mim, eu pus um patamar do que eu tinha que ser, e eu cobrava de mim esse patamar. E se eu não alcançava esse patamar, se eu errasse, ou se eu não tirasse a nota alta, ou se por algum motivo não acontecesse como eu estava idealizando que seria o perfeito, eu me flagelava. Então, assim, para eu conseguir fazer o primeiro elogio para mim mesma e começar a olhar para mim e falar, poxa, Lu, mas tem isso aqui que é legal seu, pô, isso aqui você faz bem e tal, foi depois de muita terapia, depois dos 40.
Que daí eu comecei a aprender a falar não para os outros e efetivamente me acolher e valorizar os meus pontos positivos. Sim. E eu conheço muita gente que vem também nesse mesmo caminho do que eu tinha, porque a gente tem realmente essa tendência, muitas vezes, de se autorresponsabilizar demais. Por mais que a gente, para o externo, se coloque como vítima e coitadinho do mundo, mas no interno, a gente se flagela demais. E como que é essa dicotomia? Quando a gente fala, né, quando você se cobra demais, é que você quer mostrar para alguém que é muito importante para você, isso na infância, aquilo que você é capaz. É como se você quisesse recuperar algo. E aí vem, ok, eu preciso merecer e pertencer. Que é isso que a gente trabalha muito em terapia. Por que que eu não mereço isso? E aí você até falou, Lu, olha, você é legal nisso. E aí vocês também, é uma coisa que é muito comum em terapia, que a gente arruma muito, né? Que é o quê? A pessoa se colocar em segundo lugar. Por que não eu? Eu sou o máximo. Eu posso, eu consigo. E não a Lu consegue, a Cíntia consegue, a Silene consegue ou a Renata consegue. Eu consigo. Porque a gente sempre está à busca da validação do outro. Porque quando você chega com a prova e tira uma nota boa, mamãe e papai falam, nossa, que filho inteligente que você é. Nossa, primeira da sala, olha aqui a nota da minha filha. Olha como minha filha é linda, mostra para os amigos, a sociedade. Isso vem uma cobrança muito grande e vem enraizada nas crenças limitantes. Então, aquela criança, ela já cresce com aquilo que eu preciso, e alto, né? Pega o chicotinho, eu mesmo vou lá, não, peraí, isso tá pouco, isso é muito pouco. Não, você não estava com a perna cruzada, por que você estava com essa cor de esmalte? E tudo é motivo para a pessoa se criticar. E isso se torna um peso muito grande, onde traz ansiedade absurda, onde ela, de repente, nem consegue ver a própria imagem, como nem você que trabalha com a imagem, olhar e se criticar o tempo inteiro, e não ver aonde eu posso melhorar, porque nós estamos em evolução, mas não, aonde eu errei, e não aonde eu melhoro. Por isso que a gente acaba mudando isso, e como você falou, vem a maturidade? Sim, mas a gente pega muita gente matura também com X de idade. Exato. Porque muitas vezes a pessoa não quer mudar. Aquela zona de conforto para ela, que a gente chama de ganho secundário, é confortável. Porque se eu sou vítima, a coitadinha, a trabalhadora, aquela que se esforça, como a Renata falou, né? Que ela era mais cheinha, ela via os olhares, então ela tinha que entregar em dobro. Isso, Então compensar, eu preciso né? compensar, eu preciso mostrar do que eu sou capaz o tempo inteiro. Só que isso cansa. E aí vem as doenças, né, de pele, vem cobranças, vem tudo isso. Mas você tem que o quê? Primeiro ter força para querer mudar. Isso que Com acaba certeza. acontecendo. E aí a pessoa não tem terapia força, faz toda a diferença, né? muito. Para esse É engraçado o autoconhecimento. que ela falou, porque eu fazia de outra forma comigo e é muito doido, né? Em 2009, eu lancei o primeiro livro no programa do Jô, era a Rede Globo, gente, né? Sim. Para mim aquilo foi é engraçado, vou segurar para não chorar. Porque é um feito sentar naquele sofá, porque eram 3 seletivas, foram 8 meses para aquilo. As pessoas acham que é assim, liga, a produção vai lá. Não é. São 3 seletivas, foram 8 meses. Eu mandei o livro para casa do Jô, o próprio Jô que viu, gostou, enfim. E aí, quando aconteceu, né, tudo, eu assisti uma vez só esse programa, que mudou a minha vida. Aí você fala, mas por que, Renata? Eu não me deliciei, eu queria tanto, e eu me culpava tanto. Aquela hora que ele falou não sei o que, eu devia ter feito não sei o que lá. Aquela hora. Só olhando Que você os nem erros. curtiu a paisagem, né? É tipo assim. Só olhando os erros. O que eu não, e aí eu comecei a me... É uma crueldade que a gente faz com a gente nesse muito. aspecto, né? E aquilo para mim, agora ela falando, que cai a ficha, que você fala assim, você nem aproveitou. Você não aproveitou ali, né? Não aproveitou. Mas vinha também, porque daí, depois trabalhando muitos anos de terapia e tal, que eu buscava uma validação do meu pai. Meu pai nunca quis que eu fosse jornalista, né? Para o meu pai era assim, valiam 2 profissões no mundo, médico ou advogado. E aí, quando eu falei que ia ser jornalista e tal, minha mãe sempre me deu força, desde os 11 anos que eu tinha essa ideia. Meu pai, não. E meu pai veio cair a ficha agora quando eu lancei o 2º livro, que estava o deputado Celso Russomano ali, tinham 200 pessoas na Livraria Cultura, foi 1 ano e meio atrás, e o deputado virou para o meu pai e falou assim, só sua filha para me fazer despencar da plenária e vir de quinta-feira para São Paulo para o lançamento dela. Aí meu pai chorou. Aí meu pai me abraçou e falou, filha, ali caiu a ficha dele, né? Porque eu ouvia do meu pai o seguinte, por que você não está numa carreira mais estável? Eu falei, pai, depois de pandemia, o que é estável? Aí ele olhou, filha, você tem razão.
Eu falei, até hoje eu sustento minha filha com o meu trabalho, com o meu suor, eu me sustento, né? E aí? Aí ele, mas demorou, ele tem 49 anos, gente, para ele, para eu ter essa validação e falar... Mas é engraçado, porque ele não assistiu, ele nunca assistiu. Ai, eu pegando o microfone. Ele nunca, porque para ele, assim, era porque falava, em alguns momentos falava de separação, era um livro sobre separação, né? Sim. Sobre como superar. Então, para ele, aquilo era muito invasivo, né? Ele não via a filha que, não, ela vai falar de separação, aí vem uma vergonha, minha filha separou, minha filha... Porque é uma outra geração, né? Mas aí o interessante é como ela falou, ela recebeu a validação que tanto ela buscava desde criança, numa idade onde ela tinha consciência e maturidade para reconhecer aquilo. E aí poder falar, peraí, agora meu pai me viu. Porque a criança procura o tempo inteiro que os pais a vejam. Né? Seja na nota, ou no bem vestida, ou a educadinha, ou a que coopera na casa. E ela teve essa validação ali na hora que o pai, né, vê o pai ali reconhecendo, talvez não verbal, mas fala, poxa... Hoje até ele, filha, tem uma, você não quer fazer matéria? Sensacional. O vizinho, não sei o que, eu falo, pai. Agora ela é jornalista, tá não, para as buchas da família eu sempre sou jornalista. Aí todo mundo, aquela tia, ai, Renata, tem uma denúncia? Fala, gente. Aí a jornalista serve. Mas é engraçado isso da busca, né? Agora, falando de alimentação, eu queria fazer uma pergunta também, se vocês me permitirem. Lógico, claro. E aquela história do que a gente ouvia também, a mãe falar, você lembra de come tudo, se não comer tudo, e você já está satisfeita. É isso. Eu queria entender um pouco disso, porque fica também na... Porque senão você cresce achando que você tem que comer tudo. Se você jogar fora, é pecado. É pecado. Isso também dá uma... Não dá? Então, aí você trouxe 2 pontos, né? Onde a mãe vai ensinando o que é certo e o que é errado e traz, olha, você precisa comer, não pode jogar fora. E aí vem o quê? O castigo, que é o pecado. Se você peca, você não vai para o céu. Então, tem muito esse outro lado também que a gente precisa separar. Então, quando a mãe ela vai lá assim, olha, deixa tudo. Primeiro que você tem que comer para você ficar bem. Você tá muito magrela, porque você usava muito esse termo. Biotônico Fontoura. Eu tomei também. Ai, gemada. A gente não. Né? A gente não tem a idade que a gente aparenta. Pelo amor de Deus. Cara, eu tô amando ter 42 anos. Eu queria muito chegar 42 anos, Renata! Eu tô adorando. Olha, Eu tenho 40 e poucos. 40 e poucos. Nossa, cara. 40 e alguns. 40 e poucos, querida. Calma, eu acho a gente incrível. Eu não posso reclamar, não. Eu falo assim que eu sou bem com a minha idade. Meu 50 tá ótimo. Aí, Muito bom. Mas eu tô bem. Eu acho que a gente... Tem são mulheres que lindas. assim... Mas tem mulheres... somos lindas, meu amor. Somos lindas, somos como cinquentonas. vinho. Somos como vinho. Só melhorando com a idade, não é? Porque assim, por exemplo, eu conheci a Cia, eu tinha 14 anos. Gente... Sim. Aí eu tenho um mulherão desse como referência, eu não vou ter tesão de ter 40 anos de idade. A hora que eu olho pra minha amiga do lado, eu falo, cara, é isso. Porque o ambiente também que a gente tá envolvido influencia, não é só o familiar, né? Não, tudo. Não, é tudo, né? Tudo. O comportamental, é o que as pessoas falam, o ambiente que você frequenta. É verdade que a gente é a mudando. soma das 5 pessoas que a gente mais convive? Não só 5, até mais, viu? Que as pessoas que Como é são que é? realmente... Isso eu aprendi. Eu aprendi na PNL Volta. isso. Você é a Que é? soma das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que fala, desculpa, você anda com pobre pra você ver. Que é aquela coisa de, pra pagar a conta de luz. seu Aí você sofrimento, vai, né? aí vai. Tudo é uma, não é? Agora... O PNL, o que ela é? Uma reprogramação neurolinguística. Tudo aquilo que você pega e coloca no teu cérebro, porque nós somos 5% consciência e 95% inconsciente. Aí nós estamos falando de 95% do inconsciente. Tudo aquilo que você fixa. Se você fixar uma escassez, você vai viver na escassez e é normal que você ande em um ambiente escasso, com pessoas que pensem como você. Tudo é um sacrifício, não é? Tudo é difícil. Ou então, ganhei muito dinheiro esse mês, uau, deu vazamento no banheiro. Ufa, ainda bem que eu tenho O carro dinheiro pra quebrou, isso. né? Aquela coisa. Exatamente. Né? Então, você acaba indo para esse movimento. Eu estou indo muito bem. Então, a gente vê, em 2008, a gente viu muitos suicídios de executivos, porque o que acontecia? Eles chegavam num patamar, deu aquele boom econômico, muitos perderam aquilo, só que eles vinham de uma família mais humilde. E voltar a frequentar aquele ambiente era doloroso. Mas inconscientemente me dava prazer, porque eu passo a voltar a pertencer às minhas origens.
E não são mais um motivo de piada. Olha, você vem na minha casa, mas meu copo é simples, tá? Ó, não é o que você está acostumado. Isso vai distanciando e criando sofrimento. Então, quando ela fala, né, do ambiente que a gente vive, é aquilo que a gente projeta para a vida da gente. Aonde eu quero chegar? Para onde eu trabalho para isso? Até os tubarões falam, né? Quem é empresário muito, ele fala, ande sempre com quem tem mais, porque você vai projetar, porque senão, se você andar só com... E não só isso, por essa lógica, então, quais são os influenciadores que você segue, quais os canais de YouTube que você está assistindo, quais são as séries, porque se você ficar o tempo inteiro alimentando a sua mente com aquilo, é que nem se você começa a, sei lá, sua bolha na internet é uma bolha executora, né? Então é juiz, júri, e você tá ali junto, vendo e lendo, e comentário, e curtindo, e não sei o quê. Então você também é uma forma de convivência também. Sim. É que a vida, acho que é um grande algoritmo. A vida tem um grande algoritmo, né? A nossa vida. E a nossa energia, eu acredito nisso muito, né? Então, o algoritmo da vida, ele te dá aquilo que você tá pedindo, na verdade. Inconscientemente, às vezes, né? Ou na maior parte das vezes, né? É aquilo que você quer e você coloca força para aquilo. Aonde eu quero chegar? O que eu quero de profissão? Ah, eu quero um cabelo comprido, eu tenho um cabelo curto, como a gente está falando, né, da parte externa, de estética. A mulher vai lá, ela vai ver o produto, ela vai fazer um monte de coisa para chegar naquilo e ter a satisfação. Isso faz o quê? Que vem esse prazer que tanto ela procura. Fica anos sem cortar o cabelo. Faz um cabelinho, segura, prende um penteado diferente, mas ela não vai cortar. Por quê? Porque aquilo que ela quer, e ela vai andar com quem sabe como chegar no objetivo dela. A gente fala isso do trabalho, em entrevistas de emprego, e quando você falou, né, dessa geração até que está aí, que é tudo muito rápido, é tudo shortzinho, é tudo 3 minutos, 2 minutos, o influenciador que fala uma palavrinha, um desenho animado para criança que traz uma segunda informação ali, né? Que não tem que dar ali para a criança. Então, tudo isso faz o ambiente que você está. Pelo que você está sendo alimentado? O que é que te alimenta de fato? Qual a palavra que chega para você? O que você absorve? O que entra em você? Se você já está raso e vê tudo raso, vai continuar assim. É igual quando a gente vê só notícia negativa, né? Sim, você Eu tinha uma amiga que ela ficou com síndrome do pânico só de ficar vendo jornalismo, né, sensacionalista, aquela coisa. Não pode sair, não pode ver. Gente, se você começar a vibrar, né? Ah, vou sair daqui, vou ser assaltada. É lógico que você tem que estar alerta. Sabe que hoje eu corto isso. Olha, eu também. Eu tava vindo hoje pra cá, pra gravação, e eu peguei um Uber, e o Uber começou a querer me mostrar vídeo de assalto. Olha, aqui é perigoso, viu, moça? Se você passa por aqui, ó, tem um vídeo aqui agora, porque toda a minha família é de policiais e não sei o que e tal. Aí eu falei assim, moça, desculpa, eu não quero ver. Eu falei, eu sei que acontece, eu sei que a cidade é perigosa, tudo certo, mas eu não quero ter essa neura. Eu saio todos os dias de casa, muito cedo. Falei pra ele, tá de noite ainda, quando eu saio de casa. Eu falei, e eu passo por todas essas ruas que você tá falando aí. Falei, então eu não quero ver, eu não quero ficar com essas imagens de casa. Obrigada, moço, não precisa. Aliás, vamos até mudar de assunto. Falei pra ele, você quer conversar comigo? Vamos conversar sobre outras coisas. Uma coisa é você ter informação, igual o Lordelo faz. Informação para prevenção. Olha, na hora de dar parar uma dica, exatamente. Agora, agora o Waze dá até, você viu? Ele dá onde tem os possíveis assaltos. Vem o carinha assim, bonitinho até com a máscara, para dar... Ah, gente, onde a gente vai parar? Não, mas e aí o estado de alerta que você fica o tempo todo? Você tá sempre sobressaltado. A pandemia trouxe isso. Ninguém sabia o que ia acontecer. Quando você ligava a televisão meio-dia, porque você ia receber informação, que era sempre ao meio-dia, depois daquilo ia acontecer o quê? Cenas lamentáveis. De morte atrás de morte, não tinha mais lugar para ninguém, quem seria socorrido? As pessoas entravam em crise de pânico. Tanto que nós, da saúde mental, abrimos para médicos, enfermeiros, para ajudar quem estava na linha de frente. Porque quem estava, de fato, vendo tudo aquilo, de forma gratuita, porque eles não tinham condições de aguentar aquilo. As pessoas começaram a migrar para filmes, as plataformas de filme deram um boom na pandemia, porque ninguém mais aguentava ver. Era caixão atrás de caixão. Então, isso que a PNL faz, né? A gente reprograma. Se eu ficar só vendo aquilo, eu vou viver aquilo. Muitas pessoas nós tivemos AVC, infarto, tudo na época da pandemia, para a pessoa assistir e pensar que ela poderia vivenciar tudo aquilo, o sofrimento de uma família, que não viu o rosto de um familiar e outras coisas mais. Então, nós somos nutridos por aquilo que a gente vê e que a gente ouve. O ambiente, como a Renata falou, o ambiente que a gente está. As pessoas mais próximas são aquelas que vão te validar ou te invalidar. A emoção também gera problemas na saúde física, isso é comprovado. Com certeza, somatização, hormônios, tudo. O nosso organismo muda. O estar em alerta. Se você ficar em alerta o tempo inteiro, e eu
Até o flagelo que a gente falou, o de ficar o tempo inteiro se policiando, né? O tempo inteiro você tem que ser... Você fala, nossa senhora, você fica... E aí começa a ansiedade, a insônia. Aí é um problema atrás do outro. O problema é quando você vai ver. E aí, a gente pegando esse gancho, voltando um pouco para o nosso tema, né? Da nossa autoestima, a relação do nosso corpo. E em cima disso que nós falamos. Cíntia, você acha que é uma forma de eu ficar também mais em paz, de eu também me acolher mais, né? Eu estar rodeada de amigas e de pessoas que também... de forma positiva, né? Que encaram, que mulheres que saibam elogiar outras mulheres, que isso é a coisa mais difícil que tem. Olha, gente, as mulheres, elas... Não é? Eu percebo isso, assim, às vezes é mais fácil até um homem elogiar, mesmo eu tô falando sem segundas intenções, assim, né? Mas é até aquele cara que não sabe nem entende de moda, mas ele fala assim, nossa, essa cor ficou boa pra você. Assim, e fala e sai andando, né? Tipo, ele nem não quer. Mas assim, o homem, ele vai até o extremo dele de elogiar a moda, de repente, do que uma amiga, né? Uma colega, poder dizer assim, nossa, amiga, essa roupa ficou ótima pra você. Nossa, amiga, tá com o corpo legal, o cabelo bacana. A gente não ouve muito isso, assim, né? Então, você acha que é importante que a gente procure estar rodeada de pessoas que nos elevem também para ajudar nesse nosso acolhimento? É aquilo que você falou, que tem amigas e não colegas. É. Porque a colega vai chegar e vai falar assim, eu não vou falar da blusa dela que não combinou, porque é chato, né? Ela vai ficar chateada. Não, a amiga é aquela que vai falar, olha, sua blusa não tá legal, não. Sacou, olha, o batom, amiga? você precisa pôr Batom, o batom. amiga, Ela tá falou, pálida. eu falei, esse batom tá bom não, Renata? Tá bom não. Pode ir lá trocar. Ela falou, um blushzinho. Então, isso é que é amiga. É aquilo que te isso. eleva para fazer assim, eu quero você bem, você não é uma competição. Isso. Eu quero você tão bem quanto eu estou. Isso. Eu quero que você tenha a mesma sensação que eu estou. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, no mundo feminino, a gente sabe que existe uma competição muito grande. Mas como fazer isso? Porque muitas vezes, cada pessoa ela tem um jeito de lidar. E aí, às vezes, você é muito amiga dessa pessoa, mas você fala, cara, se eu falar, ela vai ficar triste, ela vai ficar mal. Porque a outra pessoa é uma pessoa que ela leva muito pro coração, ela não consegue entender que não foi uma crítica, tipo, nossa, você é um monte de... Foi só um negócio, porra, amiga, vai lá, bota um batom que vai ficar bom. Como que quando você tem uma amizade assim, que você vai ter mais dificuldade, que você tem mais dedos pra você chegar e apontar pra ela conseguir mais ser sincera? Porque com certeza tem gente assistindo a gente pensando isso. Às vezes que eu tentei falar, a pessoa se ofendeu, achando que eu tava com inveja, achando que eu queria magoar, não sei o quê, e eu não consigo falar. Uma técnica, um jeito, Um jeitinho, uma você dica. acha? Não, na verdade é assim, você tem que pensar o que é amizade de fato. Mesmo que a pessoa seja mais sensível, você está sendo amiga dela. Hoje ela pode ficar triste, mas amanhã ela vai reconhecer teu ato. Isso é fato. É diferente da manhã ela ver uma foto e falar, nossa, eu tava horrorosa. Você não falou nada, é que eu não queria falar que você ia ficar triste, para baixo. E aí ela fica chateada com você, que a tua opinião passa a não ter mais tanta importância. Ou Então, seja, chegar... viva o sincericídio. Não. Não, aí também não exagera. Mas você pode chegar e falar assim, amiga, você tá tão linda, mas aquele dia que você pôs aquele batom, se você ficou com uma luz, que eu vou te falar, que batom foi aquele que você pôs? Você tem na bolsa aí para emprestar para mim? Maneiras Nossa, e maneiras de falar. Que isso? Nossa, Exatamente. amiga, essa blusa assim, pra você deu um corpão, né? Quando você pôs uma, eu até queria o endereço daquela lojinha, daquela blusinha preta, daquele biquininho, daquele cabeleireiro que você foi. Aquela cor de cabelo é o que eu quero pra mim. Ficou assim um desbunde. Quando eu penso naquela tua imagem, você ficou maravilhosa. Então, através Então, do elogio, dá o Exatamente, toque. você valida, mas você traz o componente. Você bate tem e aquele assopra. batonzinho pra me Tipo emprestar, isso. que você fica tão linda aí na tua bolsa, aí você pode até, é esse mesmo, eu vou te dar um print. Aí chega e fala, amiga, passa em você, porque eu quero ver você brilhando. Então, a hora que você vai com um jeito, você não precisa ferro e fogo. Olha, você tá horrorosa, você tá pálida, essa blusa não combina com você. Pelo amor de Deus, vai ficar desse mas o que ela tá jeito. falando faz total sentido. Você não precisa ser assim, como você não gostaria de receber isso. dessa maneira. Com amor, né? Mas Com você amor. também não precisa também falar assim, ela vai ficar triste. Triste é ela ver a foto, achar que tá horrorosa e que achava que tava o máximo e falou, pô, amiga, que é isso? Você tá linda, eu tô horrorosa e você sequer teve coragem. E aí toda vez que ela olhar pra você, ela vai falar, ela tava com inveja, por isso que ela quis me derrubar. Ela não quis falar pra me levantar. Aí vai o oposto daquilo que você imaginava. Porque você tem que pensar entre a sua ação
E aquilo que você pensa, existe o sentimento de alguém que você não conhece. Posso ter amizade de 30, 40 anos, ser o meu filho, mas é um ser individual que tem as suas emoções. E entre a sua boca e o coraçãozinho do outro, é uma distância absurda. E você não sabe, naquele momento, como ele está. Por isso, é como eu gostaria de ser abordada nesse momento. E mesmo nesse sentido de como eu gostaria de ser abordada, muitas vezes o modo como para você às vezes não machucaria, para o outro pode machucar também. Sim. Mas se é a tua Né? amiga, você vai já conhecer o jeitinho dela e saber como E fazer ir. nessa É como comprar um adaptação. presente. Ah, essa ela é delicadinha. Não, essa é mais brutinha. Por isso que eu Ela já é mais conheço a selvagem. Renata, aí eu falei assim, Ih, Renata, tá bom não? Vai lá, Não, eu não põe tenho. batom lá, não que tenho tá tempo pálida, ruim, tá não. pálida, vai lá. Agora, Renata. eu posso polemizar uma coisa? Vamos lá, aqui? vamos. Pimenta. Teve uma cena recente, é que eu não sei, não assisto novela, pronto, falei. Que fala assim, ai, mulher 40 a mais não pode se vestir Etarismo. assim, assado, né? A gente tá falando de corpo, né? É engraçado, porque até eu nem lembro quem tá na cena, esqueci o nome dos atores, mas aí ela fala assim, mas você pode estar de chinelo de surfista, e por que que eu não posso? Por que que mulher sempre não pode? Ah, passou de 40, não pode usar saia muito curta, o cabelo tem que estar mais curto. Por quê? E principalmente, e isso é um paradoxo, porque eu posso falar, né? Porque somos todas aqui contemporâneas, né? Então eu posso falar. As velhas contemporâneas podem falar Não é? entre elas, né? Hoje, vou fazer 50 anos, me sinto no meu melhor momento. Em paz com o meu corpo, né? Com minha personalidade, né? Com os lugares que eu vou, as pessoas que eu tenho amizade, né? Então, assim, tô no meu melhor momento, como mãe, como profissional, e eu não vou poder pôr a roupa que eu quero pôr no melhor momento da minha vida. Eu, assim, de verdade, assim, esse é o tipo de coisa que eu faço de louca, assim, eu hoje. Não consigo. Me olho no espelho, me acho gata com aquela roupa, eu vou. Não tem o menor problema. Eu já ouvi muito isso, falei assim, nossa, agora vai ficar pegando roupa da filha adolescente emprestada? Se eu achar que é bonitinha a roupa, eu pego. Aí é que é o lance do etarismo, mas isso não é só pra mulher, pro homem também tem. Pro Senão homem fala também assim, tem. olha lá, quer dar um de garotão. Vovô garoto, já ouvi isso, é o vovô etarismo, Mas eu acho que surfistão. tá né? pegando muito com a gente, porque assim, na verdade, mudou, né? Antes a gente falava 50 anos e hoje 50 anos é Era a um melhor idoso. fase. Você falou que você tá na melhor fase, eu também tô. é Eu tô com isso. 49 e eu acho que eu tô. Por isso que eu brinquei, mas é uma verdade. fase. A gente tá como vinho, né? A mulher tá. E outra, a gente põe muita menininha de 20 no chinelo. Quando vai Sim. falar né? Seja por conteúdo, seja por experiência, Isso. maturidade, postura. Energia, Inteligência também, porque, Também. né, essa geração, né, deixa pra lá. A gente se formou sem, como é que a gente estava falando? Sem Google, sem inteligência nada. artificial. Era folha de almaço, Barça, era ali Barça. Amiga, a gente dirigia em São Paulo sem GPS. Olha Guia, quando eu vim isso. pra São Paulo há 23 anos atrás. Ó, você que tá assistindo aí, ó. Pronto. 40 menos, você não vai saber disso, não. Era um livro assim, Guardava ó. debaixo do banco Aí de você- trás do carro. Aí era número em cima e letra do lado. Era quadrantes, por quadrantes, né? Exato, que era Uma letra e letra e o número, número. você ia E lá. era normal parar no lugar e perguntar, oi, Posto de eu gasolina. não sei aonde, né? Você me Exato, ajuda? Era exato. super normal. Era assim. Agora, E a gente rodava em São Paulo, chegava nos lugares. Hoje a gente tá tão mal acostumada que até pra ir pro trabalho, que é o mesmo caminho todo dia, eu ponho no GPS, gente. No exercício do cérebro, e aí? Mas aí cai naquilo que vocês falaram, né? Antigamente a gente falava da mulher de 50 anos, de 40, que era aquela senhorinha do cabelo branco, Isso. aquele vestidinho molinho, que a Isso. cintinha era igual ao do vestidinho, que já era avó. Que tava na Já era menopausa, tia, que já não que não- transava mais. Exatamente, aquela Ó, coisa os toda, 50, né? ó. Não tinha. Nós não Fala 50. isso, que eu tô na menopausa, eu tenho só 42. Ah, você é um caso especial, amiga. Mas aí a gente trazia outro tipo. Hoje o 50 é o novo 40, o 40 é o novo 30, e a mulher vem se olhando, vem se cuidando mais, que era o que antigamente não tinha. Era o cuidar da família. É. A mulher, ela nascia para poder ser mãe, cuidar dos filhos, o marido, né, dava suas voltinhas por aí, era aceitável, mas a Isso. mulher não. A mulher ficava dentro de casa e era tudo controlado. Então, automaticamente, envelhecia também sem Uhum. poder se olhar. Hoje, Sim. não. A mulher de 30, de 40, de 50, de 60, aí você vê mulheres maravilhosas e que colocam a roupa que querem, que se Uhum. sentem bem no ambiente que elas vão frequentar.
Por quê? Porque elas trazem a segurança. Porque eu posso me olhar. Antes a mulher não se olhava. Ela olhava a família. Ela já Exato. nascia, o primeiro presente da menina qual que era, né? A vassourinha, a Ai, panelinha o e o menino forninho, não. é, O a menino era o panelinha. carrinho de rolemã, era bola, porque o menino era para se divertir e a mulher não, já era Tarefa de acostumada. casa, Já né? tinha boneca que você tinha que cuidar. E Sim. depois fizeram a boneca para dar mamadeira e sujar a fralda. Só trabalho para a mulher, uma atrás da outra. Depois a E vassourinha. o homem só diversão. Só diversão. Então a mulher já vinha com isso muito É forte. por isso que eles não amadurecem, gente, não é? Já tá comprovado. Agora no videogame. Porque a própria mulher, o jeito que ela educa. Nesse ponto, mãe, te amo. Eu cresci brincando de carrinho de rolemã, pulando o muro, empinando pipa, brincando de polícia e ladrão, jogando futebol, te perdendo o tampão do dedão. Então, mas essa é a infância real. É. Hoje em dia, não. É. E mesmo que a gente fala da mulher que é empoderada, a mulher que vem trazendo isso, ela continua colocando essa filha para ela aprender o que é ser a submissa. Exato. Olha, obedeça. Você não É. pode esse brinquedo, você não pode essa cor de roupa. Aí, por mais que a gente fale de modernidade, de atualizações, a gente vê muito isso. Uhum. Das mães trazendo Uhum. aquilo que aprenderam com seus Exato. avós, Repetindo. repetindo ciclos. Eu vou, assim, quem é mãe, assim, pode dizer isso, né? Tipo, é difícil mesmo você não repetir padrões, porque é algo automático. Quando você viu, você já falou, quando você viu, você já agiu, né? E aí, se eu puder compartilhar agora aqui uma experiência pessoal que tem funcionado, né? Tenho 2 filhos, então, assim, posso dizer, a gente... e é uma forma de acolher as nossas sombras que a gente estava falando, porque são sombras também, né? Então, assim, quando todas as vezes que eu percebia que tinha exagerado e que eu falava assim, mas isso não combina comigo, por que eu falei isso pra minha filha ou pro meu filho? Por que eu agi desse jeito? Não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu acredito. E aí eu falei, porque é um automatismo, porque eu ouvi isso lá atrás, não sei o quê. E aí eu esperava, eles ficavam chateados, aí eu esperava um pouquinho, aí chamava depois que eu tava mais calma, eles estavam mais calmos, e eu falava assim, olha, você me desculpe. Hoje eu te falei uma grande bobagem, quero te pedir desculpas, porque não é assim que eu penso, você é uma criança maravilhosa, você é uma filha assim, um filho assim, e tal, e abraçava, e nós 2 chorávamos no final, até hoje acontece isso aí, a gente chora, se abraça, porque a gente sempre vai errar, não é? A gente sempre vai errar. E ser mãe não precisa ser perfeita. Não tem mãe perfeita, porque somos seres humanos. Exato. A gente também não teve mães perfeitas, elas também não tiveram mães perfeitas. Então a gente vai errar e vai errar muito. Esse processo, né, da maternidade é um errar e acertar o tempo todo. Mas quando você errar, vai lá e diga para sua filha, não deixa ela ir dormir acreditando que ela é desorganizada, que ela é indisciplinada, porque às vezes a gente fala isso, né, ali no calor da emoção e tal. Então diga, não, você não é indisciplinada. Você é uma menina maravilhosa, você é um menino educado, você devolva com as coisas boas que eles têm, né? Porque eu acho que isso também eleva a nossa autoestima. Isso também é acolher aquilo que a gente não tem controle. Eu não tenho controle se eu vou ficar brava, né, por alguma coisa e vou falar uma bobagem. Mas eu posso voltar e posso, né, Com me redimir. certeza. Eu fiz Fala. isso com a Lara também outro dia. Não é? Eu falei, filha, você acha que tem manual? Se tivesse manual, ia ser muito fácil, meu isso. amor. É a primeira isso. vez e a mamãe tenta fazer tudo do melhor. É isso. Mas às vezes eu não consigo. Então, se você sentiu assim, você me desculpa. É isso. Aí ela... E eles, Porque eles absorvem isso, porque é real. Porque eles sentem que a gente tá falando com verdade, Você com lembra amor. do engole o choro? Engole o choro. Eu me peguei falando pra ela Eu falei várias vezes. também, E aí também. Porque a gente teve isso, né? É isso. A gente Tá é de uma chorando por geração quê? que Isso não é o pai motivo pra olhava chorar, né? quando chegava nisso. Porque o pai só de olhar, É isso. nossa senhora, você já... Cara, meu pai nunca precisou me dar um tapa por causa disso. Meu pai só olhava. Então, mas aí É, a geração olhar. olhar, você já... É. Uhum. Mas Já. quando ela falou isso, o que é importante? São 2 processos aí. Primeiro, entender que os nossos pais e a gente faz o que a gente consegue na medida do que a gente tem. Sim. Sim. que a gente sabe, né? Então, é entender que, olha, meu pai faltou, sempre vai faltar. Uhum. Os pais sempre vão faltar com os filhos, e os filhos vão sempre faltar com os pais. Né? E por isso que existe terapia. Aí, Isso, né? E olhar é. para isso. E um outro processo também que é muito importante, reconhecer o seu erro. Isso. Mas, acima de tudo, quando você vai lá e você reconhece, você se cura. Não é só por ele, é por você também. Isso. Para dizer assim, eu reconheço o que meus pais fizeram. Eles fizeram como eles podiam, do jeito que eles podiam, na época que eles tinham a informação.
Mas isso não quer dizer que eu preciso repetir, porque hoje eu tenho mais informação com eles. E a outra geração vai ter mais informação ainda. E vão olhar para você e vão olhar com a mesma dor que você também olhou lá para trás. Mas quando eu vou lá e falo, olha, filho, estava nervosa, falei minhas besteiras, sou humana que nem você, aquela imagem da Mulher Maravilha no Dia das Mães, ela não existe, aquela capa não existe, eu erro, sou imperfeito e tô aqui para reconhecer, para te mostrar que lá na frente, quando você errar, você também pode pedir desculpas. Você também pode reconhecer. Você começa a quebrar um ciclo daquilo. E você começa a se curar das feridas que você julgava os seus pais. Porque você imagina, os pais vieram bem antes, que é uma coisa básica que a gente ensina em terapia, vieram bem antes e deram conta de muita coisa em outra geração. E hoje os filhos que são tão pequenos julgam de uma outra geração o que é o melhor, o que eles deveriam ter feito e pensado. E não é. É um peso para todo mundo e é injusto até com os pais. Então, quando você vai lá com a experiência que você tem hoje, com a carga que você trouxe, que não é sua, mas que você trouxe, que você não aceita mais esse ciclo, porque você sabe o quanto te machucou, você se abre para a tua própria cura. E você fala, filha, agora quando você errar, vai lá pedir desculpas, porque isso é muito grande, isso não é pequeno. Porque as pessoas colocam vulnerabilidade como se fosse fragilidade. Ou fraqueza, né? Ser vulnerável, mostrar sua vulnerabilidade é você mostrar que você é muito forte. Eu sou muito grande para mostrar que eu erro. E tô aqui para isso, não importa a tua idade. E aí você não vai descontar na comida. Também, você não daí vai você vai na ficar comida, também, no comportamento. Não, mas é aquilo, na fiz errado, porque coragem, né? começa um ciclo. Flagelação, tudo. Se você parar para pensar, quando você começa a se curar, que é isso que a gente falou, de quem era gordinho, do que você se alimenta, do como você se olha, como você se aceita, é uma procura de uma cura. Que veio muitas vezes de falas lá atrás que não eram aquilo que a mãe quis dizer, ou o pai, ou que a avó falava. Magrinha desse jeito não casa. A gente escutava muitas dessas coisas. Mal educada, não sabe limpar um banheiro, não limpa uma casa. Porque a mulher era condicionada a ter que fazer isso para ter um casamento. Não sabe fazer e não um para arroz. ser uma mulher. E não para se olhar. O homem, ele nasceu para se olhar. Era visto se tem. Você tem que ser um provedor, você tem que ser bem sucedido para sustentar uma família. Que é um outro peso. Também, muito grande. Então, para você ver como fica isso o tempo inteiro. Só que o homem conseguiu andar e a mulher estagnou. E aí tudo se torna muito pesado. Mas muito também pesado. tem até aquele vídeo que fala um homem e uma mulher numa corrida e ela tá tentando correr porque ela tá com os 2 filhos aqui. E aí o homem vai. Tá falando da carreira. Sim. Porque a gente tem que parar, tem que, né? Tem que parir, tem que educar. E eles continuam. Quando você separa? Você separa, o filho é sempre, a maioria das vezes, né? Para não me xingarem, porque a maioria das vezes. É isso. Fica com a mãe, o homem, né? Na semana seguinte, guarda compartilhada. Ok, cada 15 dias, né? Dou ali um sorvete, um tapinha na... mas quem fica ali é a vilã o tempo todo e que tem que estar na escola no dia seguinte com a criança, somos nós. Então, o tempo inteiro, mas não é o mesmo peso, não adianta. O homem vai porque é outra coisa. O que me gera desconforto é esse tem que. E eu acho que é aí que mora o perigo. A gente reproduzir esse discurso do tem que. Na verdade, a gente não tem que nada. Né? É que porque aí mas começa a pelos libertação. filhos, né? Não, mas você tem que mostrar que a vida continua, você tem que ser forte, você tem que... Quantas vezes eu não... Aí entra no tema que eu escrevi já 2 livros. Eu não chorei no chuveiro para não chorar na frente deles, porque... E a minha filha com 5 anos falou, ai, mamãe, por que o papai não vai mais morar com a gente? Eu falei, porque o papai tá gritando muito, né? A gente tá brigando muito. E quando vocês brigam... 5 anos. Quando vocês brigam, ele grita com você e eu tenho medo. Eu falei, filha, você nunca mais vai ter medo na vida. Isso. Aí 2 anos depois, ela falou, mamãe, eu não tenho mais medo. E aí foi curando, porque também viver num relacionamento tóxico, e aí a gente tá falando aqui de corpo, de autoestima, quando a gente fala da toxicidade, é tudo, gente. Tudo. É tudo. A gente cresce assistindo o filme americano que fala o quê? Que você chegou cansada e o que te salva é a taça de vinho, ou não é? No fim do dia... Péssimos, né? E eu não tô indo contra, eu adoro, gente. Eu também, porque é um momento seu. Você fala, ai, que... Mas sai da vida e muitas vezes é uma fuga, né? Mas vivencie isso também. A primeira vez eu também. Eu sozinha, tinha separado. Gente, eu não sabia abrir vinho. Eu virei chacota no grupo de amigos. Porque eu não sabia abrir. Você falava assim, porque quando você separa, você fala, o homem servia para algumas coisas, né? Mas... Fazer churrasco, né? Aquela coisa. Mas abrir vinho, eu falava, gente, eu fazia videochamada, falava, gente. E aí a rolha pela metade até hoje, eles morrem de rir comigo, mas hoje, nossa.
Então, a primeira vez que eu falava, ai, olha, para ter a minha casa, porque até então, quando eu separei, fui para casa dos meus pais. Então, tudo é uma conquista, né? Sim. E aí abriram o primeiro vinho e falaram, ai, Ah. depois você nem até E tomou a taça fazer a inteira, primeira mas é- caipirinha, Renata. Eu fiz a primeira caipirinha. Aí, Depois... são Que é mais rituais. elaborado do que abrir o vinho, É hein? muito mais, é muito mais mais elaborado, difícil, é muito mais é. difícil, amiga, acertar o ponto. Mas o que eu quero dizer, eu nem estou condenando, Sim. é a gente, é aquilo, eu quero viver isso porque eu quero Isso. chegar em casa e ter a minha taça de vinho, porque para mim, Isso. ok, que nem eu tenho um sonho, eu quero morar na minha próxima casa, tem que ter uma banheira. Por quê? Porque eu quero chegar lá, quero me afundar, uma linda mulher, falar, é minha, tô na espuma, vou ligar pra uma amiga rindo, tem uma amiga que ela me liga, Sais de banho. eu só ouço a água, Vou fazer assim, uma ó. videochamada Eu aqui. só ouço a água, porque eu falo, você tá na banheira, né, sua filha? Eu tô. E aí eu só fico olhando a aguinha ali. Por quê? Porque é um momento. Na verdade, a gente está se nutrindo de outras Isso. coisas e não de comida. Isso. Se você não tiver isso, você vai ficar descontando em outra coisa. Quando não é um vinho, uma taça de vinho, até que vai. O problema é Isso. a batata frita, blá, 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 e aí você não vê fim, né? É Você isso. não. É aquela coisa. É isso. Eu descobri que eu estava levantando à noite, mesmo com a bariátrica. Aliás, antes de dormir, eu tinha que comer alguma coisa, mas aí a minha terapeuta falou para mim, falou, Renata, você tem certeza que é fome? Ou é uma ansiedade? E aí eu comecei a perceber que seria uma carência. Sabe aquela coisa de tá chegando a hora de dormir, eu sei que eu vou ter insônia, e aí né, Uhum. era uma forma de, era o meu ritual ali, comer alguma coisinha, mas por que eu preciso disso? Eu comecei, opa, porque se a gente, Uhum. mesmo estando magra, se você não se cuida, Isso. você escorrega. E não Sim. é para ficar magérrima, não é isso. É para entender, porque é isso aqui que funciona. Não adianta se operar estômago, se isso aqui não tá igual a gente falou. A curvilínea que entrar tem umas modelos plus size que são maravilhosas. Maravilhosa. Nossa Sim, Senhora. sim. É. E outra coisa, assim, eu acho que cada um precisa modular as suas emoções a ponto de saber, assim, hoje eu me questiono, assim, é um exercício que eu faço, né? Tipo, tô com aquela vontade insaciável de comer, né? E doce, geralmente, né, até. Aí eu falo assim, o que tá acontecendo comigo? É de parar e pensar, por que hoje eu tô com essa vontade enlouquecedora? E parece que nada que você come chocolate, aí você comeu, sei lá, um bolo, aí você comeu, não sei, e não passa. Eu falei, não, peraí. Porque quando é físico, né? Você comeu um pedacinho de um chocolatinho, passou a vontade, né? Mas claro que não passa. Você come, o negócio não passa, come, outro não passa. Não, peraí. Isso aqui não é normal, gente. É se conhecer, eu acho, né, Autoanálise, Cíntia? né? Não é isso? E é exatamente o que você falou. Você olha o teu dia e fala, o que aconteceu hoje para que ele isso. esteja assim? O que eu tô tentando, assim, fazer um carinhozinho interno Isso. e que não vai suprir, porque não é a sensação, mas é aquilo que eu coloco para dentro. É como se fosse um afeto, um carinho. É isso. E aí, avaliar o dia. Poxa, hoje meu chefe brigou comigo, briguei no trânsito, a roupa que eu fui comprar para a festa já tinha sido vendida, que isso também Uma acontece. frustração, Uma frustração. é. Porque as pessoas pensam que frustração é só aquela coisa gigantesca que tem que trazer uma coisa ruim. E às vezes não é. Né? O pagamento que não entrou no dia, a unha que quebrou e estava indo para o casamento. Pode parecer pequeno, mas não é. Então, a hora que a gente olha e fala assim, peraí, por que eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando aquela frustração por uma outra que vai me cobrar amanhã. Porque naquela hora que você está ali comendo 1000 docinhos e não está tendo aquela satisfação, que a sua dopamina não está subindo, aquela coisa toda para dar a sensação de prazer e recompensa que ela não vem, no dia seguinte você fala, poxa vida, comi demais, olha lá, a blusinha não está cabendo, eu faço isso comigo, e aí começa todo o ciclo novamente. Sim. A culpa que fica o tempo inteiro. E para as mulheres 40 a mais também tem a questão da oscilação hormonal. Porque quando está no climatério também, que a gente, quando está menstruando normal, é o tal da TPM. Isso. Eu, na minha fase TPM, cara, eram 3 dias que eu tinha que comer salgado com doce, mas, tipo, comer junto. Eu tinha uma vontade louca disso, mas era devido à própria oscilação. Depois passava o resto do mês, não olhava para nada. Tava tranquila. E saber identificar isso. Quando a gente entra no climatério, que começa também a ter essa oscilação hormonal, muitas vezes você tá também nessa angústia, nesse não sei o que, e você fala... E é onde a gente aprende sempre buscar essa coisa, né? Esse conforto, né? É no comfort food. Comfort food. Você não quer... Ah, não, hoje eu não vou comer brócolis, eu vou comer um pão. Não, por quê? ou vou porque andar. é o comfort food, porque é um Ninguém macarrão. fala, vou andar. Não, e aí entra numa história, contrário. eu quando estava em dietas, né? Aí era aquela coisa, eu quero comer, tava lá na TV, tava o carrinho lá dos churros, né? Aí você ficava, não vou comer os churros que eu tô de dieta. Você comia fruta, você tomava o cappuccino zero, você...
Aí quando você ia ver, eu já tinha comido 5 frutas, tomado 3 cappuccino e Era melhor ter comido churro. Aí eu falei, dane-se! O churro já é, porque É, você começa a entrar. E tem o lado também reverso, tá? Eu tenho uma frase que eu brinco que eu falo assim: sabe esse vazio que você tá sentindo aí? Acorda, menina, porque é fome. É fome. Vai. Porque às vezes fica também naquele outro lado de também. ai, né? A coisa de falta alguma coisa. Mas eu ia perguntar isso pra Cíntia agora também. Mas também é importante, né, Cíntia? A gente tá falando assim da gente entender o processo. Mas tem dia que não precisa entender muito também, né? Que é só você falar assim, hoje eu não tô, meu corpo não tá querendo treinar. Eu não tô querendo ir pra academia, não tô querendo sair pra correr, não tô... Hoje eu queria ficar aqui assistindo TV. Hoje. Claro, estamos falando um dia, né? Hoje não tô. Desrespeitar também, né, Cíntia, sobre isso, assim, porque eu acho que a gente é meio carrasca com a gente Mas eu também, acho que, às na verdade, vezes, é o né? contrário, né? Respeito, porque também é o auto-amor. Não tem regra para os 7 dias da... É lógico, você não vai começar também. Você tem que pegar ali, primeiro se olhar com amorosidade, que isso é muito importante. Tem dias que é a TPM, tem dias que você não está legal, tem dias que eu quero comer o churros inteiro e tá tudo bem, e amanhã eu vou para academia e já tenho uma alimentação saudável. É você se dar prazeres também. E o prazer também é quando você se acolhe, se respeitando. E não precisa ter a desculpa, porque eu tô de TPM, porque eu briguei, porque eu malho, porque também vem isso. Para que eu possa fazer algo, eu tenho sempre que justificar o que eu tô fazendo. É o tá pago. Fotinho na academia, tá pago. Fotinho na hashtag. Chutou o balde. Hashtag. E chutei o balde. Então agora eu vou lá e vou pra academia. Aí você se mata naquilo, que é uma punição. Aliás, tem muita gente que faz isso, né? De fim de semana, jejum aí passa a semana, né? O organismo da pessoa fica, porque chega o fim de semana, nossa senhora, vai, né, o dia do lixo. Não, cada um, gente. Mas eu acho que também chega uma hora, em certas idades. E uma coisa que é importante também, por mais que a gente queira se olhar, que a gente tenha o seu momento de amorosidade, é aquela coisa, tô comendo demais, será que é por causa da minha idade ou não? Procurar ajuda. Procurar ajuda também é falar com as amigas, mas procurar quem estuda para isso. Sim. Peraí, será que isso daí é um desconforto ou é um conforto? Será que isso eu tô me culpando de algo ou não? Será que isso é um prazer que eu me dou porque agora eu posso abrir a garrafa de vinho ou agora eu preciso abrir todas as vezes a garrafa de vinho para provar algo para mim ou para uma sociedade que agora eu posso e não dependo mais, que eu sou autossuficiente. Então é hora que também todo mundo tem que chegar e falar, peraí, eu preciso de uma ajuda. Isso é acolher, né? Eu isso nessa é muito importante, conscientização. Preciso malhar. Aí a própria Nutri virou para mim, porque eu tava com 0 vitamina B12. Ela falou, Renata, não é para você levantar da cama, eu não sei como é que você tá trabalhando. Então, para com essa ilusão de que você vai sair daqui, você vai amanhã malhar. Repõe primeiro, porque senão não adianta. Você vai atropelar tudo e você vai ficar pior. Suplementar, e daí você se frustra. É aquilo que a gente falou, de ser perfeccionista, eu não fui. Aí você começa também o que era para melhorar, atividade física que era para melhorar, você fala assim... Vira uma tortura. Mas aqui também tem uma questão muito importante, assim, que eu até vi alguns especialistas falando isso também nas redes sociais, né? Nem todo mundo que frequenta a academia 5 vezes por semana quer meter um shape, gente. Mas a pessoa tá lá só porque ela quer manter a saúde, ela quer manter o condicionamento físico, ela quer respirar bem, ela quer poder comer uma comida e não ficar preocupada. Em busca de liberação de endorfina, também, que são hormônios também de prazer. E longevidade também, no caso de massa magra, quando a gente fala de perder muita gordura, você perde massa magra e você tem que repor, porque é o que o meu médico falou, você tá beirando 50. Com 60, querida, você tem que ter mobilidade. É a poupança. E aí, o que mantém é músculo, não é osso, não adianta. Então, vamos... Mas também tem a fuga, porque quando você está na esteira, ninguém vai falar com você. Então, quando você está muito agitado, eu vou para a esteira. Então, você põe um foninho de ouvido, ninguém fala nada, você pega a tua roupinha, a tua mochilinha, também é isso. Tem total a ver. Então, é muito para... Qual o lugar que ninguém vai? O meu parente não vai, meu marido não vai, ele está lá na esteira, ela está lá, minha filha está na natação. Correr. E a hora que a pessoa tem um momento dela, que é um autocuidado também que é necessário. Porque a vida está tão corrida que as pessoas não têm tempo. Tem tempo para falar, olha, isso vai fazer bem, o exercício vai fazer bem, a frutinha, a dopamina vai subir, o hormônio da felicidade. Mas e você? O que você faz para você? Qual o momento que você tem? Aí o que eu escuto sempre na clínica, né? Poxa, chego em casa, não tenho tempo para tomar o banho da banheira, como a Renata falou, porque vem filho, vem o vizinho, vem o cachorro. Aí vai para onde? Vai para academia. Vai procurar lugares, vai sair correndo pela cidade. São ali 2 horinhas que você fica só com você. Só com você.
E a hora que você começa a se ouvir. E às vezes o silêncio também é barulhento. Então, a hora que você vai correr, ele não volta tão bem. E às vezes você vai correr e fala, nossa, é o meu momento. Isso é uma frase muito comum. É o meu momento. Porque ninguém vai invadir aquele espaço que é seu. Sei o que é. Eu passo por isso, que eu também passo. Às vezes eu mando até mensagem, assim, às vezes, né? Porque a gente hoje, com o WhatsApp, todo mundo continua trabalhando 24 horas por dia, se deixar, né? Então eu já coloco, gente, não vou ficar ausente do grupo, vou correr. E é o momento que eu vou correr mesmo. É tua fuga. Você É minha fugiu fuga, daquilo para ter o seu momento de paz. Isso. E aí eu fico ali. Esse E é a o academia problema muitas da- vezes é usada para isso. Você vê de madrugada, tem academias que ficam 24 horas e fica lotado. Lotada. O pessoal tá com insônia, tô com ansiedade, vou correr. Vou fazer isso daí. Então eu vou ter o meu momento onde ninguém vai me cobrar, porque se eu ficar no meu canto, vai todo mundo cobrar. Por que você tá triste? Por que você tá calado? Você não é desse jeito? Cobrança o tempo inteiro, né, É o gente? tempo inteiro. Nossa senhora. Ai, vamos É. pra Marte, todo mundo? Será que ela tem? Ai, Por isso que tem que, gente, vamos nos identificar com Raul Seixas, todo mundo maluco, beleza. Entendeu? Vamos encarnar a aquariana, a criatura que tem dentro de você e não fica preocupado o tempo inteiro com o outro, mas tem que ser genuíno. Porque uma coisa também que eu aprendi em terapia é que muitas vezes você não precisa, lógico, gente, ó, mas deixa eu desenhar para o pessoal que tá em casa, presta atenção. Explica, Lu. Tira a parte da doença, da pessoa que tem alguma questão genética, questão hormonal, que isso a gente sabe. Muitas vezes é uma família das pessoas que são grandonas, são mais cheinhas, isso é uma coisa genética, que você nunca vai ser manequim 36. Tira isso, a gente tá falando a respeito disso. Mas, uma coisa que eu aprendi em terapia também é que, às vezes, uma forma da gente se proteger é engordando. E mesmo é. não comendo, mesmo você olha e fala assim, cara, mas eu não como muito, eu tenho uma Para alimentação mais tanto, natural, né? Para não sei o que ganhar é. tanto peso, Não vai né? justificar. E aí, muitas vezes, durante a terapia, você pode encontrar o quê? Que o teu cérebro, você pode comer só alface, ele vai segurar o negócio para criar camada de gordura para proteção, não é? É. As palavras da minha terapeuta quando eu tava no relacionamento, juro. Ela falou, você mais gordinha, ninguém chegava perto. Então aí você estava segura, né? Você não tinha, porque assim, era um relacionamento abusivo, até porque, enfim, não vem outra, mas ele falava, por exemplo, que eu estava traindo. E não, mas assim, mais cheinha, a minha Como assim, já autoestima traindo? lá embaixo, Ninguém vai querer, né? ninguém me olha. É, Então é. assim, ninguém chega perto, ninguém contesta, ninguém nada, função, mãe, pagadora de boleto, mulher do fulano de tal e acabou. E aí a mulher mesmo, cadê a Renata? Cadê a essência? Por isso que eu falo que a bariátrica foi um renascimento, porque a Renata, nossa, aí agora é a Renata que, né, que renasceu, que tá aqui. Mas só porque ela emagreceu. Não, eu fui atrás, teve questão de saúde, é isso que você tá falando para todo mundo. Tem Exato. que cada um. Cada um. E hoje com as Claro. injeções também, gente, com as canetinhas, todo mundo que ela vai fazer. Bom, com acompanhamento médico, desde que, né, faça bem. Se também for sem cada acompanhamento um. médico, dá um monte de problema. Então, acompanhamento médico sempre necessário. Mas eu ouvi isso. E realmente hoje, olhando, eu falo, gente, era isso mesmo. Eu era a gordinha que... Estava E aí, protegida, o que você ouvia? estava Nossa, blindada. você é tão linda, você tem um rosto tão lindo. Vocês vão botar foto de antes e depois? A gente tem umas Não, fotos tá da Renata separado. que estão separadas. Porque aqui, aí quando né? vê o rosto tão lindo, o rosto era desse tamanho, tão lindo. E aí você falava assim, você só sorria pra pessoa assim, né? Porque a pessoa fala um negócio desse, você fala o quê, Cintia? Então, aí vai, a menina é o rosto bonito, o menino é o simpático. Ah, como ele é divertido. Todo como mundo ele é gosta dele, né? simpático. Ele é uma graça. Ele é uma A graça. famosa frase, né? Bonzinho. Ele é tão bonzinho. E aí você não faz com que a pessoa não olhe para o corpo dela. Porque ela fala assim, né? Eu falou do meu rosto, então o resto eu faço o quê? Eu me protejo. Isso. Que é a hora que eu vou inchando. Por isso quando tá percebendo que aquilo tá fora de um padrão, mesmo que a gente venha de uma família, né, que tem ali o tiroidismo, a gente vem de N problemas de tireoide, entre outras coisas, é importante. Peraí, deixa eu ver se eu preciso continuar nisso também. Porque de repente faltou um tratamento e um conhecimento lá. Sim. Hoje a gente tem tratamento para tudo. Tudo. Então é procurar ajuda ali, conversar com pessoas, se abrir para conseguir se ouvir e procurar os profissionais para Você isso. falou em Isso é muito família, a importante. família da minha mãe é toda gordinha. É toda. Eu quebrei um padrão, porque se eu fosse igual minha mãe, a minha irmã está acima do peso também, porque era aquela coisa do Come vou fazer, tudo também. e tudo é para comida. A minha irmã é assim, que ela não assista.
Ela tem duas Problema de filhas, não, família. só Irmã, ela, se tá? estiver assistindo, não conta pra Irmã, ela. Irmã, não foi mal. É assim, ela tem duas filhas, aí uma queria bolo de chocolate, a outra queria bolo de cenoura. Ela fazia os dois. Uhum. Até hoje é assim. Mas daí quando você via, você faz, você vai comer. Uhum. Então tudo é muito relacionado à comida. A comida. Mas tempo você inteiro. consegue jogar pra gente as fotinhos? Pra gente ver aqui, pra ilustrar. Desculpa, eu falei nem... Não, mas a gente Não, deixou mas é que já separado. tava separado, né? Não, A é gente porque é tava pra gente esperando olhar e o falar, momento. nossa, olha Não, a que gente deixou lindo, né? separado. Como Deixa ela eu- era. deixa eu Olha lá ver. a pessoa, Ó. com 90 quilos. Tentando ali manter uma pose, tá? Mas aí eu tava com Você tava 90. pesando quanto aqui, Rê? 90. 90 eu tava pra quilos? fazer a cirurgia. Tava 5 meses pra... tava... Não. Eu tava com uns 80 e pouco. Tava com Tem mais menos, com alguma? menos. Pra gente... Ai, que medo. Aí foi... Esse foi o dia da cirurgia. Se você... Olha o meu rosto, gente. É que ó, eu mandei uma que aparece mais o Percebe que rosto. tá inchadinho, Tá né? bem redondinho assim. Esse é o doutor Almino, maravilhoso. Eu falei, tira a foto, doutor, que eu vou nascer de novo. Vamos ver a próxima. Olha Aqui, isso, ó. gente. 11 dias depois. Olha eu, no 11 dia da dias? cirurgia, ali. Você vê como era a inflamação também, tem, né? E É. 11 dias depois. É lógico que é bariátrica, você fica sem comer, né, gente? Então, são 30 dias sem comer, mas foi um detox muito importante, aí você via que era inflamação mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você fez uma terapia antes para ter esse preparo? Porque quando faz a bariátrica, naturalmente você não vai conseguir comer muito. Não, eu não cheguei. Antigamente você tinha aval do psicólogo, então assim, eu não fiz a terapia, porque eu não sou compulsiva. Antigamente eles obrigavam você a fazer essa terapia e você tinha que ir com um companheiro para assinar um termo, porque assim, se você come nesse período dos 30 dias, só para quem está em casa entender, se você comer qualquer coisa sólida, te dá, como fala? Hemorragia interna. Porque o estômago ainda está grampeado, está cicatrizando. Então você não pode comer, senão você morre. É basicamente isso, é Sim. super legal. Então, não fiz o preparo porque eu não sou compulsiva e eu já tinha tido preparo. Eu operei com esse médico, o doutor Almino me conhece há 30 anos. Ele operou minha melhor amiga e eu cuidei dela. E operou o meu primeiro ex-marido. Então, eu já sabia como era todo o processo e por não ser compulsiva, eu não tive muitos problemas com essa história de eu nunca fui aquela que comeu 8 pedaços de pizza e ia ter problema depois aqui porque eu comi meio pedaço, né? Então, eu não precisei. É lógico que eu precisei depois intensificar um pouquinho a terapia, porque assim, eu tinha que me redescobrir. É engraçado, você não... Daí, você vê a Põe Renata... a próxima aqui pra gente, Mar. Quando fala em roupa, por exemplo, olha lá, olha a diferença da mulher com aquele longo vinho, que queria se esconder, estava ali, para essa mulher de hoje. Você vê na postura, você vê em tudo. tudo. Você falou uma coisa importantíssima agora, Rê, que eu queria falar sobre isso. Postura. Você percebe que algumas mulheres, e a Cíntia vai falar com muito mais propriedade sobre isso, e eu já passei por isso, acho que a Lu já passou, você já, talvez ela também já. Quando você se apodera, não é nem empodera, é apodera, de você mesma, quando você sente que você pode ser você mesma, quando você dá valor às suas, a tudo, todo o seu universo, às suas coisas, você muda de postura. Quando você chega num lugar, você não é mais aquela que senta num cantinho para ninguém ver muito, né? E fica meio esperando ver se alguém vai falar com você, e você fica ali ou no celular. Não, você tem outra postura. Você chega e você fala com as pessoas, você já vai. Porque, então, o quanta coisa eu acho que a gente perde quando a gente não acredita na gente, quando essa nossa baixa autoestima, né, ela limita, né? Porque eu acho que a limitação, ela tá aqui só, né? Não existe limitação fora, tá tudo sabia? dentro, pra né? mim, você fecha mais contrato, que eu sou assessora de imprensa também. É Tudo, isso. é tudo. Você passa uma credibilidade. É o que a gente tava falando antes de começar. E ela falou da as mulher pessoas têm, da mulher que o homem, ele se atrai, né, Sim. Cíntia? Muito mais pela mulher, pelo posicionamento dela, não é isso? Foi esse exemplo que você deu. A mulher, quando ela não está bem, ela vai sentar no cantinho, ela não cruza a perna e ela fica assim. Então, Isso ela não estaria arquear aqui também, assim né? o tempo... Isso se ela não ficar. Mas É, quando ela falou do senta arqueamento. É, do ela arqueamento. pega e vai ficar assim. E vai ficar com a perninha. Agora, quando ela senta
E ela toma conta do espaço que ela tá, mesmo que ela não conheça o E abre, ambiente. né? É, o Tudo. abrir, É, eu que ia tem falar um do abrir lance aqui. Ó, o Abre. corpo, ele dá ele uma ele outra passa. imagem. Ele se comunica, Ele né? se Ah, ela é comunica especialista muito. em linguagem corporal. Ai, adoro! E aí é a Adoro. hora que você fala assim, eu vim aqui, não sei o que é, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, tô E aberta. aí isso faz com que É. quem olhe pra você fala assim, ó, nem sei o que ela vai falar, mas ela tem um jeito. Nossa, ela passa uma confiança, a pessoa nem abriu a boca, de repente ela nem é boa, mas só o fato como ela se coloca, isso já vai. E o que você falou, né? Vai muito do que está na cabeça, mas o problema também cai também o que a Renata falou. Quando nós estamos num ambiente tóxico, onde você quer fazer a coisa, você quer a mudança, mas o outro fica, ah, mas se você emagrecer, não sei se eu vou querer você, não. Não gosto de mulher magrela. Mas então eu vou Ai, te dar um filha, você vai fazer spoiler. isso daí, você vai morrer na cirurgia. A gente vai ter um episódio aqui Não Quer Mais só pra falar de relacionamentos abusivos. Né? E vocês já são nossas convidadas. Tô agora. Agora eu já formulei a pauta aqui, né, Lu? E o abusivo, agora o Vamos abusivo falar. não é só o companheiro, gente. Não, abusivo, claro pai que e mãe também. Teve Família, tia, amigo, teve tem amigo. Por que você vai fazer? colega de trabalho, tem Aí, tudo. questionando, eu falei, gente, o médico que eu conheço há 30 anos, falou, eu vou. E se eu fosse depender da opinião do outro, eu tô falando de família, hein? Sim. Nem tô falando de amigo, porque teve amiga que falou, se precisar eu te empresto dinheiro, porque eu me endividei pra fazer ainda. Uhum. Eu falei, eu quero. Se ele falou que eu vou morrer. Aí, primeira coisa que vem, coisa da mãe. É. Não é nem pensar na Renata Como que que vai... eu vou deixar minha filha? A minha filha só É, tem a mim, é. né? Então, acabou. Não, peraí, É. tem que arrumar isso. Porque... É. Então, aí você vai, você endivida, se fosse falar pra todo mundo ainda que, olha, ainda você pagou não sei o quê, você pagou o material, você não sei o que lá. Gente, É isso. eu coloquei uma babá pra ficar com a minha filha, só pra vocês terem uma ideia. Contratei uma outra pessoa pra ir comigo, porque você não pode ir sozinha. Eu falei, porque eu quero, porque quando a gente também quer fazer, a gente pega e faz. Uhum. Mas é aquilo, é a mudança. Mas teve um lado sombrio, que eu acho que as pessoas têm também. É aquilo que a gente falou, a pessoa quando emagrece, ela fica sem referência. Sim. É aquele gordinho que emagreceu e continua usando as roupas. Parece um boneco de posto, que fica todo desleixado. Eu falo, gente, aí eu percebi que eu precisava mudar o corpo, porque chega uma hora que você perde tanto. Uhum. No começo você começa a apertar, é muito engraçado. Você vai apertando todas as calças. Até juntar os bolsos, você trava. Você vai. Assim, eu não vou gastar dinheiro porque você vai perder. Sim. Eu não perdi, senão eu não vou achar. Foram 36 quilos eliminados. Então, assim, fora a medida, porque tem muita medida que é eliminada. E chega uma hora que você fala, não dá mais. Então, Sim. mas aí você, enquanto mulher, e aí entra aquilo, eu já passei dos 40, mas espera aí. Daí também a autoestima, né? Você tem que controlar também, tem que ter essa coisa do emocional para controlar. A gente tá falando de corpo, mas você tem que se controlar também. Porque você Até não nos pode... comportamentos, eu acho, em mais, tudo, né? Em Nos tudo, porque senão comportamentos. você vira... Você tem que ver o ambiente que você está. É compatível a roupa para o ambiente que eu vou, como eu vou me comportar. Né? Não é assim, porque eu tenho 40, que eu também tenho que vestir como de 10, e a de 10 tem que se vestir como a 40. É como aquilo qual a imagem que eu quero passar. Agora, uma coisa que está sendo falado muito é o fazer, mas existe também o pós. E o pós não é quando eu fico magrinho, é a recuperação. A gente vê muita gente tendo problema na recuperação, porque depois vem a cobrança, que é tóxica, independente por que é. Mas precisava? Olha o estado que você está morrendo de dor. Se eu não tivesse feito isso, olha aí como que você está toda mutilada. Está sofrendo, aí só sabe sofrer. Precisava ter feito nada disso, não sei o que tem na cabeça. Então, todo aquele emocional que a pessoa tem que estar bem, porque o corpo dela, ela está ali, né? Ela está se refazendo. Isso não, até hoje, viu? Faz 3 anos que eu fiz assim. Nossa, mas você não comeu nada? Você não vai comer mesmo? Ah, só tá bebendo? Então, não... também, e é complexo também você manter a saúde, porque tem pessoas que não fazem o que a gente falou, acompanhamento sempre. Não faz a reposição de vitaminas que você questionou, e aí vira aquele magro que parece um zumbi humano, né? E que tem uma série de outros problemas, e aí culpa o procedimento. E aí começa a comer, né? Porque eu ouvi de muita gente o seguinte: você vai fazer, você fez, você perdeu, porque tem gente que não sabe o que eu fiz, fala, o que você fez? Eu falo, eu fiz a bariátrica. Nossa, você fez, com você deu certo, comigo não deu. Eu falei, peraí, como assim? Era uma chefe de cozinha lá no passado. Não, eu engordei tudo. Gente, também não é assim. Ok, precisa ver qual é o que ela fez. Agora precisa ver se cuidou, porque também não é mágica. Se eu comer, eu vou engordar. Volta. Tem gente que voltou e ficou maior ainda.
Conheço também. E ainda com problemas, porque Uhum. você não tem mais aquele Sim. estômago, aquela saúde, aquele E o tudo. estômago ele volta a dilatar até um certo ponto, que cabe mais, mas era o que a gente estava conversando, que vocês comentaram nos bastidores, eu achei super interessante. Ah, beleza, você não consegue, né? É uma quantidade menor que cabe. Ah, pega lá o leite condensado e vira o leite Manda pra condensado. dentro. Quantos Sorvete, milhares né? de calorias, né? Né? Então, assim, é essa consciência que a gente precisa começar a ter a respeito do tipo de alimentação que a gente coloca para dentro, né? E é a pimentinha até que eu quis jogar, porque muitas vezes você fala assim, ah, mas a pessoa, ela é magra, ela tá saudável, ela tá feliz. Não, Não, né? Aí nem a gente sempre. vai ter também casos de pessoas que são super magras, mas aí tá escondendo o quê? Uma bulimia, uma anorexia. Uma culpa, um sofrimento muito grande. Que eu preciso o quê? Eu não preciso aparecer, eu quero sumir. Então, tudo isso a gente fala do psicológico. Por isso que é a importância. Quer fazer uma cirurgia, não está bem com você, está tendo crise, procure ajuda. Né? Tem Uhum. que olhar ali. Hoje em dia a gente não precisa mais tratar terapia, psicólogos, psiquiatras, como se fosse aquela como o pessoal falava de louco. E não é. A gente hoje tem informação suficiente para saber que todo mundo precisa de ajuda. Sim. Você está com diabetes, a sua pressão subiu, está com falta de ar, vai no pneumologista. Então vai ali, procura quem vai te ajudar a te preparar se você acha que você não consegue, se você tem seus medos. Por que eu estou com medo da cirurgia? Ai, será que vai dar certo? Eu nunca operei antes. É importante, você tem que entrar numa mesa de cirurgia sabendo que tudo vai dar certo. Você escolheu o médico, seus exames deram ok, Uhum. o médico deu ok, o convênio autorizou, né, o particular, tudo isso, não está tudo certo. Uhum. Por que vai dar errado? Não vai dar. Eu tenho uma rede de apoio depois, então é importante ter depois a rede de apoio e depois que sair e olhar a roupinha que vai juntando o bolso Uhum. e depois vai comprar roupa, é olhar para si e se aceitar. Porque assim, eu não passo a ser melhor porque eu estou com esse corpo, eu Uhum. continuo a mesma pessoa. Sim. O que vai sair é o que está por fora, mas você por dentro não vai mudar. Então, se você não cuidar da sua cabeça, se você não cuidar do seu comportamento, não vai ser o engordar, você vai arranjar de outra maneira. Você vai para a bebida, que é o que a gente vê muita gente de bariátrica fazendo. Você vai compulsões para compras, porque aí tudo eu preciso muito justo para apertar meu corpo, machucar meu corpo, porque eu não aceito. Nossa, eu usava 34, fui para 36, jamais. Preciso emagrecer, emagrecer, emagrecer. Né? Você acaba indo para um lado muito extremo. Entra uma Então, neurose, por isso né? é importante ali o tempo inteiro você ter um acompanhamento. E não Uhum. digo só da bariátrica, porque quando a gente quer uma mudança de vida da Sim. gente Uhum. e parar de ser escravo disso. Eu tenho que ser escravo de um padrão. Chega disso. A mulher, a gente fala tanto de empoderamento, a gente fala tanto de se libertar dessas Uhum. coisas de padrões, mas fica muito no falar. Na hora do vamos ver, todo mundo vai ser igual. Sim. É Na hora de engraçado olhar a e falar assim, qual o energia meu que ela valor? falou. De ir bem, desculpa te interromper, de ir bem para cirurgia. E eu estava, antes de entrar no centro cirúrgico, veio a enfermeira. E eu operei num hospital enorme, 22 andares, então eram Uhum. várias alas. Não tinha, gente, a enfermeira que estava me cuidando para levar pro. Ela falou: você vai fazer a bariátrica? Olha, eu fiz, faz 9 meses, melhor coisa que eu fiz. Aí me mostrou. Falei, gente, como assim? A enfermeira que estava É. do nada veio falar: olha, você vai ficar ótima, você vai virar uma menina, você não. Eu já estava decidida, mas aquilo veio. Sabe quando você pede adeus? Sim, Quando é você a fala assim, cerejinha "Ai, do bolo, olha, né? Naquele momento. você fala, né? Até porque a gente pensa em filho e tal, fala, Sim. tô indo para uma cirurgia e tal, até porque a família ficou lá, ai, por que você vai fazer? Você não precisa, ai, todo mundo ficou. E aí ela veio, quando ela mostrou, eu falei, gente, mas que engraçado, tem quantas enfermeiras aqui, né? É. Tinha que cair justo comigo, e depois ela passou, ela falou, nossa, você vai ver, você vai ficar ótima. Ótimo. Perfeito. E tudo certo. Mas Então você já tem que ir com a cabeça para isso. É isso. Porque se você não mudar a cabeça, não é o corpinho que vai mudar. Isso Tem não vai. energia, né, doutora? É o que você falou. O modo como você vai sentar vai estar apagado, o modo como você vai se vestir. Então, assim, ó, faz um exame. Você que está aí assistindo. Seja homem, seja mulher, observa, né? Por que tá esse desconforto? É só porque você quer ser o Cauã Raymond? Ou porque você quer ser a Gisele Bündchen? O que é? Ou porque aquele influenciador, o que tá te gerando? Ou é porque na sua cabecinha você olha e fala assim, olha, se eu tiver o corpinho pá, aquela menina que eu tô paquerando só vai ter olhos pra mim. Ou aquele cara que é o meu primeiro amor da minha vida, faz 20 anos que eu sou apaixonada nele, ele tá solteiro, agora acabou de divorciar, ele vai olhar pra mim. Qual que é a sua motivação?
Porque dependendo do que for, às vezes você vai no médico, você tá saudável, não tá no padrão, aí o teu único problema é troca de estilo. Aprende a se vestir melhor, aí você vai pegar umas dicas aqui com os profissionais que passam com a gente aqui, a gente vai trazer a Cintia pra gente falar desse negócio de linguagem corporal, aí você vai aprender uma coisinha, que é um truquinho que no teatro a gente usa muito, que é o tal do status alto. Ah, isso eu tenho certeza que você não conhece. E também é uma coisa que pode, a pessoa renasce, né? E às vezes você descobre que nem era esse amor que você queria. É. Faltava era você olhar pra você, porque você parou no tempo. Porque hoje você olha pro teu corpinho e fala, não quero, eu queria aquele corpinho. E de repente você acha, hoje eu tô um mulherão. Mas será que você não era um mulherão da tua idade, para aquilo que você vivia? Nossa. Então tem muito disso, né? Refleti sobre isso esses dias. Eu falei assim, gente, mas eu acho que eu sempre fui, era eu que não via. Porque tem muito isso, a gente tem tanto... imagina, se pra gente hoje, né, na nossa idade, já é difícil não nos deixar padronizar, você imagina com 15 anos, Nossa. com 18 anos, você quer forminha pra estar todo mundo igual, né? Então, assim, como era, e como a gente era muito cruel com a gente mesmo, né? Disso. Então, assim, quantas coisas eu deixei de fazer, de ir à praia, como a gente falou aqui, de usar aquela roupa. Por exemplo, gente, eu não usava regata. Com 20 anos, eu não usava regata. Eu não usava um vestido com Eu também não alcinhas. usava ombro de fora. Eu não usava. Olha aí hoje, Renata. Não usava. Entendeu? Olha a nossa evolução. Então, assim, porque eu achava que, tipo, tinha o braço muito gordo, que eu tinha não sei o quê. Tipo, e era linda. Eu vejo minhas fotos, hoje era linda. Não, Podia ter tinha usado. foto ali, tinha 200 pessoas. Você focava no braço. É. Ali. Você olhava e falava, não, apaga. Aí você cortava a foto assim, ó. isso. Pra não aparecer o braço, não era? E uma grande aquilo que bobagem. mas é aquilo que a gente falou, você vai olhar a crítica. É. Você não vai olhar, nossa, olha que bonito que tá, olha essa roupa. O braço ficou assim, na próxima eu vou fazer assim. É igual no jogo. Eu só olhei vai o que eu mudar. fiz de errado. Eu não olhei o troféu. É só o que faz de errado. E o legal é como muda a nossa visão. Porque hoje eu vejo fotos minhas de quando eu tinha 20 anos e eu falei assim, olha que menina linda que eu era. E na época eu não achava que era. Olha que... Então, quanta coisa eu devo ter perdido. E perdi, mas sei que perdi. A gente perde. Porque todo eu mundo. coloquei uma barreira aqui. A barreira estava aqui, não estava ali, né? Não existia, na verdade, nenhum empecilho. Né? Era eu que botava, porque estava ótima. Né? E entre outras coisas, falando de oportunidade, estamos falando de corpo, mas oportunidades de trabalho, oportunidades de relacionamentos, que a gente que coloca uma barreira. Sim. Né? Mas quando você olha a tua imagem, você não gosta daquilo que você vê, o trabalho vai errado, o relacionamento vai errado, tudo vai errado. E aí a tua fala foi bem legal, porque você disse assim, eu olhei para aquela menina e falei, nossa, que legal, né? Eu era bonitinha. Não, você é. Na tua idade, do seu jeito, você é. Então, é consertar a frase, que aí cai no PNL, né? A gente conserta aquilo que a gente olhava. Não era o que eu era, eu continuo a mesma. Continua mesmo. Eu continuo, só que agora, sabendo mais ainda, eu vou olhar aquela foto e falar assim, olha, eu continuo melhor, hein? Agora Como o você vinho falou, envelheceu, tô né? Eu vi. verdade, como você falou, tô me sentindo melhor agora. Se lá eu já era assim, desse jeito, agora, então, olha, nem sei o que eu tô vendo, Com a mas eu sou. experiência de hoje, né? É isso, é exato. isso. É mudar como a fala que antes você trazia de coitadinho, eu não me via, ficou pra hoje. Será que hoje você não continua com a mesma fala quando você vê uma foto? Putz, grila, olha esse vestido aqui, nossa, essa barriga, nossa, como eu sentei assim de qualquer jeito, olha o ombro caído. É a mesma coisa que a gente continua fazendo. Então, se você olha aquela foto, aprender com ela, se eu olhava e não era aquilo, por que hoje tem que ser? Se hoje eu digo que eu me sinto melhor. E aí é saber se você se sente de fato ou você fala que você sente. Sim. É trazer de fato que esse é o verdadeiro empoderamento que as pessoas falam tanto e poucos praticam. E aí eu vou te falar da minha experiência, então, em falar e estar, né? Você começa a perceber suas mudanças quando as coisas começam a mudar ao seu redor, né? Porque falar é a mesma coisa que você falando, ai, quero ser rica, quero ser rica. Você fica falando, né? Muda a energia, e você muda a energia, a coisa começa a girar. Mas você precisa sentir-se rica, sentir-se próspera, sentir-se... né? Porque começar a fazer movimento para isso, porque não adianta só sentir, né? Exatamente. Vai vir, vem, não vem nada. Vou rezar para... Exato. Eu preciso eu quero conjunto, sentir, né? Rezar pra eu Mega quero Sena, saber vamos lá. aonde eu quero estar, eu gostei daquele ambiente que eu frequentei, me identifiquei, nasci para aquilo, passa aquela mãozinha assim, né? Tipo, eu mereço
e começar a ver o que eu preciso para isso. É isso. Melhorar o meu currículo, fazer um inglês, andar com pessoas mais influentes. E aí você vai se moldando para ter o seu Criar objetivo. pequenas metas, né? Sim, passo a passo, sem cobrança. O problema é que as pessoas querem fazer como interruptor, como eu sempre brinco. Quero mudar, pronto. Virar a Aí chavinha. você vai lá para a loja, você se veste inteira do jeito que você viu quem frequenta determinados ambientes ou quem Uhum. está bonita na internet dessa maneira, mas quando você sai de lá com aquela roupa e você coloca o seu moletomzinho, prende o cabelinho, acabou aquele personagem. Foi um personagem que você pagou, Rede mas social. não você. Rede Então eu olhei assim, social. exato, aqui que a gente está vendo aí o que a Instagramável. gente está comprando. E quem de fato nós somos. Cada vez que a gente vê uma rede social, o capim do vizinho, como eu brinco, né? Que é mais sempre mais verde, verde. eu me afasto mais de mim, eu deixo de ser eu. Uhum. E eu preciso me olhar também. Para poder estar lá no biquininho na praia, Isso. para poder usar regatinha, tirar foto com o braço assim. Eu estava curtindo o momento, ótimo, o braço ficou assim, ok. Ou eu não mando imprimir, ou então cancela a foto, e tá tudo bem, mas eu vivi o momento. É isso. As pessoas estão tão preocupadas com tudo que elas não vivem mais o momento, elas não são mais elas não são mais autênticas com elas. Isso é uma judiação, né? E sabe o que é uma judiação? Acabou nosso tempo. Vamos ter que fazer o lado do capítulo 2, né? Desse episódio. Cara, não, a gente vai ter que negociar aqui no estúdio que não vai ser mais programa de 1h30, 2 horas. Tem que ser de 3. Porque realmente o papo fluiu demais e a gente não viu o tempo passar. Mas antes da gente... Eu quero falar daquilo ali que tá no sofá. Mostre-me, Rapidinho, mostre-me. que já passou o tempo. Todo Nossa, mundo erra. não. A gente não falou de erros? Falamos de erros e Então, acertos. todo mundo erra. O primeiro planner integrativo para Olha. superar um luto, que pode ser mudança de carreira, mudança de país, separação. Aqui você vai encontrar exercícios. Entrevistei algumas especialistas por aí. Muito bem. Tem neuro, tem sexólogo, tem de tudo um pouquinho e vai te ajudar aí nessa transição de luto. E Todo quem mundo erra. quiser adquirir, Lá no meu Instagram, renata.escritora. aqui embaixo vai estar aparecendo para Aqui. vocês. Ai, Isso. adoro. Isso, Vai, Renata, Peraí, vai. capricha, Renata, vai. Renata. Quem quiser adquirir, aqui embaixo. Ó. Obrigada. É isso aí. Agradecimento pro nosso editor, Gustavo Ribeiro, da Imaginário, que tá caprichando pra gente no Tá pós-produção. mandando bem. E Cíntia, você que tem algum livro, alguma recomendação, quer dar suas redes sociais? Eu tenho uma trilogia de autismo, que a gente aborda desde as mães, a parte acadêmica e profissional, porque o autismo, ele tá aí para a gente olhar e respeitar, é uma briga muito grande que a gente tem. Sim. Né? Então, eu vou deixar meu Instagram, tem um pouquinho ali também dos livros, dos jogos terapêuticos que a gente tem também, junto com a editora Líder. E dizer que eu amei estar aqui também. A Cíntia é uma simpatia. Amei estar aqui com a Renata. Comprem o livro, vale muito a pena. Editora Líder Eu também. Posso boa. dizer, olha, errar todo mundo erra, mas permanecer no erro é burrice. É, exato. Então, compra o livro dela e vai aprender como fazer, e aí praticar, e depois faça a terapia. É isso e aí. vem aqui dar o testemunho, né? E o Instagram da Cíntia também está aqui embaixo. E é Sim, isso aí. foi bom, hein? E sigam também o nosso Instagram, né? Vamos fazer aquilo que os youtubers fazem? Como é que é? Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber notificações de quando entrar um vídeo novo nosso, não é isso? Compartilha. E lembra daquela dica lá que eu já falei pra você. Se você não gostou, manda pra todo mundo que você detesta. É um presente lindo. Olha que presente maravilhoso. Achei ruim, não gostei não. Então manda pra todo mundo. E se você gostou, deixa aquele coraçãozinho pra gente aqui, ó, nos comentários, que a gente gosta muito. Esse espaço, esse programa foi pensado pra você. A gente quer te oferecer o melhor. A gente quer que você se sinta confortável com a gente nessa sala. E uma coisa que se fala sempre, manda pra gente os temas, sugestão É de isso tema. aí. A gente quer receber sugestões de temas, de convidados, que a gente corre atrás. Entendeu? Para trazer aqui e a gente fazer isso aqui, ó. Essa roda gostosa, essa energia bacana, com gente inteligente, mulheres, né? Mulheres, homens, vamos trazer convidados também, Sim, homens aqui para falar do universo feminino também, Com né? certeza. A gente vai integrar tudo isso de uma forma leve, gostosa, bem-humorada, mas com conteúdo sempre com um quê a mais. Exato. Então, se você quer encontrar convidadas, se você quer encontrar assuntos com o que a mais, aqui é o seu lugar e a gente espera você na semana que próxima. vem no nosso próximo programa. Tchau, tchau!